Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MLAcast, começando com mais uma história conectada com a marca e materializando a verdade das pessoas aqui em sua essência. Hoje a gente está com dois convidados que nós vamos apresentar. O primeiro eu faço questão de apresentar porque ele me pediu de forma muito específica que ele quer apresentar alguém especial. Então eu vou fazer a primeira parte. A segunda parte vai ser com o Marcos. Marcos, em primeiro lugar, é um prazer enorme te receber. Dizer que para a gente falar de negócio, falar sobre vendas, falar sobre a verdade e o propósito que a gente falou nos bastidores, né, que nos conecta, é algo que faz todo sentido para a gente. Então, nesse momento, eu quero que você fique à vontade para se apresentar e dizer quem é o Marcos e o que ele faz. Legal. Prazer, meu nome é Marcos Calisto, sou fundador do Grupo Believe, que é uma holding de marketing digital e educacional. A gente está buscando aí democratizar o marketing digital. Empreendo há 16 anos, me considero hoje um cara de negócio, de vendas e de marketing digital. E quando você me convidou para vir para cá, não tinha como falar de Believe e não trazer meu sócio, que é o Thomas Berks. Então, estamos aqui também com Thomas Berks. Seja bem-vindo, Thomas. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcos, novamente pelo convite, como sempre. Que bom, é um prazer estar com vocês também aqui para conversar. Tinha que fazer isso, né? Porque assim, ó, o Marcos, ele... Gente, vocês que estão ouvindo aqui, ó, queira ter um sócio como o Marcos. Por quê? É um cara que sabe valorizar as pessoas que se conectam nos bons e nos melhores momentos também, mas também nos piores momentos, quando você precisa demonstrar quem de fato você é. E vocês vão entender o porquê disso nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Legal. Meu amigo, acho que a parte inicial é a que eu mais gosto, que é como que a história toda aconteceu na história do Marcos. Sim. Então, as principais influências, princípios e valores, mas isso retratado na sua juventude. Ali, de juventude, fase adulta, começando a empreender. Conta pra gente um pouquinho desse background que você foi adquirindo, Sim. mas principalmente quem foram as principais influências. Você começou seguindo o seu próprio instinto. Como que foi isso nesse começo para você? Legal. Empreender, eu falo que foi seguindo os meus instintos, porque eu, como muitas famílias que têm dos anos 90, no começo dos anos 2000, pessoas que não deram certo empreendendo e acabam frustrando a família inteira. Eu também vivi isso. Então, o caminho correto a ser seguido você precisa do emprego CLT, você precisa fazer carreira. E aquilo para mim não fechava a conta, desde novo. Então eu começo a empreender com 19 para 20 anos de idade. Empreender mesmo, de abrir CNPJ, alocar sala, contratar pessoas. Show. Isso há praticamente 17, 18 anos atrás. Legal. Então, não tenho uma base empreendedora dentro de casa. Na verdade, eu nem lembro da palavra empreendedorismo há 17, 18 anos atrás. Não me lembro de falar, vou empreender agora. Sim. Eu simplesmente abri uma empresa porque eu achei que era um ponto-chave que eu estava de dar o próximo passo. Mas não lembro da palavra em si. Então, minhas referências eram segue o caminho tradicional, basicamente. Legal. Isso. Então, chegar até aqui foi realmente muita luta, muita resiliência, muito aprendizado, mas eu não consigo ver na minha família, tipo assim, me dando esse empurrão para poder empreender. Na verdade, Você os caminhos teve que eles... estímulo seu mesmo, mediante o que você vivia. Mas eu acho que isso está dentro da gente, porque eu lembro na escola também, eu era o cara que tomava frente, eu era o cara que... as pessoas, alguns amigos que até hoje estão no meu círculo, sempre, precisa tomar alguma ação, e nunca tinha alguém para tomar ação, juntavam 2, 3 para ver quem fazia, e eu entrava e falava, eu resolvo. Isso com Legal. 14, com 13, com 16, então deixa que eu tomo a frente. Então eu errei muito, mas desde jovem, eu era o cara que tomava o não, eu era o cara que às vezes arrumava confusão, porque eu ia para frente. Então, sempre tinham que falar, tá vendo? Por que você fez? Mas nessa do tá vendo por que você fez, sempre saíam alguns novos resultados bons. E eu cresci meio que nisso, né? Um grupo de pessoas olhando e falando, olha, ele se arrisca demais, olha, ele faz demais, olha, vai dar errado. Aí você começa a ver que tem gente perto de você que, na verdade, torce para dar errado. Isso. Porque te acham atirado demais. E a turma que fala, eu queria ter um pouco dessa coragem. Então eu falo que isso está dentro da gente, porque Sim. no fundo empreender, hoje virou moda, né? Mas se a gente olhar 20 anos atrás, você tomar a frente das coisas e não seguir o caminho comum, realmente é você falar, da onde que veio isso? Nem eu sei explicar, já estava dentro.
Nossa, muito legal isso, porque essa questão que você começa a se reconhecer mostra muito da tua verdade, né? É o que você falou, você não teve uma influência, mas nos locais que você estava, algo que era já seu e verdadeiro começou a sair. Sim. E o que é? Numa tomada de decisão, é de ver um problema e você mitigar aquele risco e resolver de alguma forma. Sim, sim. Seja uma briga de amigos num futebol ou em um problema que precisa ser resolvido. Perfeito. Ou em algo que você considerou ali que a sua ação era preponderante. Sim. Aí é a pergunta que a gente sempre faz, né? Eu tenho um pouco disso também. E eu ouvi assim, como é que para uma pessoa assim, né? Não tem como, porque ela vai seguir as convicções dela. Exatamente. E isso é tanto a melhor coisa que ela pode ter, como pode ser um dos seus principais pontos de fraqueza. Sim. Porque quando eu vou até o fim, doa quem doer, a gente pode tomar lados que podem trazer coisas boas e coisas não tão boas. Para essas coisas não tão boas, a gente vai contextualizar um pouco disso agora. Sim. Eu costumo chamar essas coisas não tão boas de mestres que ensinam pra gente aquilo que a gente precisa aprender dentro das nossas principais habilidades. Sim. E entendendo essa questão que você trouxe da juventude, ela acaba te modelando para os primeiros casos de empreendedorismo ou de trabalho que você teve. Conta pra gente quais foram essa parte inicial de descoberta profissionalmente. Eu cresci no litoral de São Paulo e venho para São Paulo. Eu ligo para o meu avô na época, 30 de março, eu faço aniversário 31 de março, e falo para ele que eu queria passar o aniversário em São Paulo. Quando chego na casa dele e falo, vô, eu queria morar aqui, queria morar com você aqui em São Paulo. E ligo para minha mãe e ele volta comigo no dia seguinte do meu aniversário para pegar minhas coisas. E foi um mega estresse. Você não vai conseguir morar com seus avós. Novo, né? Minha mãe queria que eu ficasse perto dela. E eu tinha perdido minha avó que me criou na época. E apesar de eu ter uma referência muito forte da minha mãe, perder a minha avó que me criou me deixou desestabilizado. Tipo assim, apesar da minha mãe ser a minha mãe, me deixou desestabilizado. Sabe? Que a minha avó, que é a pessoa que estava do meu lado, não estava mais ali. E foi bem assim mesmo. Eu falei, vou morar em São Paulo, e decido morar em São Paulo. Então, essas decisões que vêm de dentro, que a gente não sabe nem o porquê, mudam totalmente os nossos caminhos, né? E 30, 40 dias depois, o meu avô, tem alguns tios policiais, tem pessoas concursadas na família, e segue o caminho de concurso, você não precisa ajudar a pagar conta nenhuma em casa. Acho que eu nunca contei isso. Mas você precisa seguir fazer concurso e tudo mais, entrar numa faculdade. Eu lembro de me matricular a primeira vez nessa época, 2007, eu tô falando isso. A gente tá falando de quanto tempo atrás? Quase, 17 anos atrás. Quase 20 anos. E nessa época eu lembro de prestar um concurso para a polícia e passo na prova escrita, e tinha algumas pessoas na minha família que demoraram 4 ou 5 anos para passar na prova. Então, todo mundo feliz e tal. Quando foi agendado o teste físico, que pós a prova é agendado o teste físico, né? Eu não fui. E eu falei, eu não vou. Aí eu lembro do meu avô olhar para mim, então você vai trabalhar e a conta de luz é sua. Isso aí. E foi legal, importante essa fase, porque eu vou morar em São Paulo. Te deu uma consequência ali já, eu estava um pouco antes de chegar aqui falando do meu avô, que tomou uma decisão importante a semana passada. E foi importante essa fase, porque quando eu perco minha avó na praia, eu fico minha mãe me colocou para morar sozinho, com 18 anos de idade, 19 anos de idade. Então, talvez era o sonho da maioria dos jovens de 18 anos de idade. Ela trabalhava numa construtora e o dono da construtora cedeu um apartamento para eu morar. Eu lembro de receber alguns amigos num final de semana e acordar no outro dia com 10, 12 pessoas em casa, com 19 anos de idade, e olhar para aquilo e falar, não quero isso para minha vida. E talvez a maioria dos meus amigos que estariam ali, tipo assim, eu quero isso na minha vida. Tanto que eu vou morar para São Paulo nessa época que eu fui morar sozinho, que me assustou, entende? Eu morava com a minha avó, daqui a pouco eu tô morando sozinho num apartamento com um monte de gente que me visita toda hora. E eu vou morar em São Paulo, e meu avô era um cara, ele é um cara bem... Não sei se Caxias, mas ele tem um jeitão dele, né? Sim. E eu vou para São Paulo, começo a ir pra baladas e conheço... Eu morava no litoral, que é interior, então você vai para São Paulo e... um mundo fantástico, totalmente diferente.
baladas e tudo mais, primos mais velhos que eu começam a me levar para ir para alguns lugares, Happy News, alguns lugares que tinham na época. E é legal porque eu lembro de um dia eu chegar de madrugada e meu avô virar para mim e falar assim, se você chegar de novo, eu vou tirar a sua chave. E eu cheguei de novo. E ele tirou a minha chave. E eu lembro um dia, 17 anos atrás, eu abrindo a porta, eu abrindo a janela da cozinha para entrar 3 horas da manhã em casa. Dá de cara com e ele me pega pisando em cima da mesa da cozinha. E o meu avô me expulsa de casa de 2007 para 2008. Olha que interessante, eu nunca comentei sobre isso. E essa é a época que eu vou trabalhar na Honda. E volto para casa, vou para casa de uma tia, depois volto para casa dos meus avós, morei com eles até 2010. E foi muito importante, porque essa fase de Honda, que é o meu primeiro trabalho em São Paulo, também é uma família que eu nasci em São Paulo na casa deles, mas fui morar para o litoral. Sim. Mas uma família que para minha avó, homem que não acorda às 6 horas da manhã não é homem. Sim. Sabe assim? Então, se eu vou acordar às 5h30, você tem que estar de pé, e se ele vai na padaria buscar pão, você tem que ir na padaria buscar pão com ele. Então, me traz algumas coisas que eu não tinha no litoral. Porque a minha avó que me criou, às vezes, me mimava demais em algumas coisas, sabe assim? E me traz um senso de responsabilidade que, parando para pensar agora, nunca comentei sobre isso, mas falando do meu avô, vem dele, vem nessa fase. Com certeza. Pô, eu trabalhava na Zona Norte de São Paulo e morava na Zona Leste. 1h20 para chegar no trabalho, Honda. E 7 meses de Honda vendendo moto. Daqui a pouco, isso aqui tá pouco para mim. Então sempre foi assim. Aí eu vou entregar currículo e vou trabalhar na Hyundai, Santo André, ali na Dom Pedro. Sim. E, tipo assim, 8 meses depois, eu começo a mexer com lead, porque o meu tio comprava lead, ele tinha um escritório e comprava lead, e ele fala para mim, Marcos, tem um cara que vende lead e, tipo assim, pode te ajudar a mexer com consórcio, com outras coisas que rentabilizam bem, pagam bem. E eu começo a comprar esse lead também. Então, na Hyundai, com 8 meses de Hyundai, eles me transferem para a Hyundai da Brasleme, vocês devem conhecer, Sim. porque eu estava vendendo demais lá em Santo André, e eles queriam entender por que eu estava vendendo demais, da onde que eu estava conseguindo esse style desses leads, e eles me levam para a Hyundai da Brasleme para eu montar uma equipe já com 1 ano e 5 meses de São Paulo, porque eu consegui vender bem em Santo André, e eles queriam entender, na verdade, da onde que eu trazia esses nomes. E era de uma empresa que eu comprava lead. Então, eu vou para a Brasleme, trabalhar na Hyundai, montar uma equipezinha lá, e gera um estresse com algumas pessoas que já estavam lá, porque eu não queria abrir da onde que eu comprava os benditos dos leads. Sim. O molho especial. Deixa essa propriedade intelectual Exato, comigo aqui. E nessa época é uma época importante, porque eu começo a criar essas insatisfações, e quando eu crio insatisfação, mas daí de novo, independente do que eu estou fazendo, eu não consigo mais estar no local. Thomas já está comigo há 2 anos e pouco, sabe que eu preciso falar o que está dentro de mim. E nessa época eu faço uma venda de uma Tucson, vocês vão lembrar que a Caoa, junto com tinha acabado de assinar a concessão com a Tucson, então era o primeiro carro com 5 anos de garantia. Na verdade, a primeira SUV que vinha para o Brasil com preço popular, né, vamos dizer assim, R$100 mil para a época. Então não tinha, quem tinha SUV era Mercedes, Volvo. Você não via SUV de R$100 mil. Mas vende tanto que era 7, 8 meses de fila para esperar chegar carro, de tanto que vendeu esse bendito desse carro em 2008. E nessa época dessa venda, eu vendo um caminhão Ford Cargo 28, 22, alguma coisa assim, com uma caçamba, junto com a mesa de operações do Itaú. Eu tinha um contato com o pessoal de mesa de operação, lá da Hyundai. Vocês vão lembrar do tal do retorno. Vendo a um retorno alto para a época, anos depois tiraram um retorno, mas com 1 ano e 6 meses de São Paulo, eu ganho R$30 mil de comissão. E eu monto a minha primeira empresa. Eu saio de lá para montar a Calixto Neto Empreendimentos e Representações, representando a Convef, que é a Caoa, representando o Rodobens e representando o Porto Seguro. Então, com 19 para 20 anos de idade, eu estou com um escritório com alguns vendedores já, mas ainda com cabeça de quem queria ganhar muito dinheiro. Sim. Eu percebo que eu não era um cara preparado para montar um negócio.
Então, por que a gente vai ter algumas lembranças, né? Eu tenho uma lembrança de chegar uma terça-feira no escritório com mochila nas costas de regata, voltando do Guarujá, achando que eu era um mega empresário, meu amigo. Que todo mundo ia estar trabalhando para mim e iam fazer eu ganhar dinheiro. Não é assim, né? Vamos aproveitar essa fala sua, que é mega importante, tá? Porque você traz essa realidade, né? Essa vivência. Sim. E a gente percebe muita energia, né? De quem é realizador, né? Normalmente tem muito essa questão. E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional, essas coisas elas estão tão atreladas a quem você se torna para você conseguir o que você quer de fato, que esses detalhes eles são super importantes, porque as pessoas estão acostumadas a falar só sobre sucesso. Sim, sim. Então eu acho que essa parte que você vai contextualizar agora, que é mostrar que você saiu de um momento para poder ter sua empresa e por conta desses resultados que te colocaram no mapa, você percebeu essa oportunidade, as pessoas falam assim, o cara teve sorte, pegou lá um cara que indicar lá, alguém que compra lead, então deu muito certo. Sim. E todo mundo queria saber o que eu tava fazendo, não falava para ninguém, eu sou fodão. Sim. Mas quando você vai para a realidade do empreendedorismo, que você precisa de pessoas e você precisa de estrutura, você começa a passar os seus primeiros desafios mediante a esses sucessos. Então, conta pra gente como foi empreender e começar a entender que não era mais aquela vida que você estava ali, que você só estava vendendo de fato. Sim. E que agora você precisa ter uma estrutura para poder consolidar um novo patamar. Exatamente. E eu conhecia pouco de São Paulo, 1 ano e meio de São Paulo, e um tio meu me indica abrir escritório no centro de São Paulo. Barão de Itapetininga, meu amigo. Imagina. Já estava decadente. Eu não conhecia nada ali. Barão de Itapetininga, 2008, eu abro a Calixto Neto Empreendimentos e Representações. Loco uma sala de um pouquinho mais de 100 metros quadrados, mobilio essa sala e vou lá eu contratar vendedores, indicados por algumas pessoas que eu já conhecia, um rapaz que veio da Caoa junto comigo e começa o escritório. Qual a chance de dar certo olhando hoje? 0, né? Porque eu lembro de tomar muito à frente, então fiz Rádio Terra, fiz Rádio Gazeta, fazia muita inserção, além dos leads que eu jogava para dentro do time. Então eu comecei a atrair muitos vendedores do centro que falavam, aquele escritório lá paga 2% rodobens e ainda dá lead. Então vocês conseguem imaginar um menino de 20 anos de idade que cresceu no litoral de São Paulo, no centro de São Paulo, com vendedores falando, eu quero trabalhar para você, e eu falando, eu sou o cara. Nada. Aquilo só na minha cabeça, na minha ingenuidade de achar que aquilo ia dar certo. Então, resumindo, eu fiz uma dívida gigante com mídia, com escritório, com locação, com muita coisa, porque essas pessoas pegavam os meus leads e iam vender em outros escritórios. E eu gastando um rio de dinheiro. Não, Marcão, calma aí que o cliente vai pagar. Mês que vem o cliente paga. E eu aumentando mídia, aumentando, e indo naquele embalo daquelas pessoas que estavam comigo, e eles estavam pegando os meus leads e vendendo em outros escritórios. Então o dinheiro que eu achava que ia chegar nunca chegava. Olha que loucura. E eu novinho ali, 20 anos de idade, tenho a minha primeira falência. Isso 2009, setembro de 2009, mais ou menos. Aí uma administradora que eu representava me chama para poder fazer campo, abrir campo junto com eles. Sim. Chamava Unilance, era uma administradora do Paraná, de Curitiba. E que eu acabei colocando, entrei com Rodobens, Porto Seguro e Caoa, depois acabei cadastrando outras administradoras. Foi uma passagem interessante, porque eu vou trabalhar no Pacaembu nessa administradora, e cadastrando representantes que queriam vender o consórcio Unilance. Mas como eu tinha o lead na mão, eu conseguia... Vocês imaginam que hoje ainda marketing digital é complexo para muita gente? Vocês têm noção, em 2009 era ouro. Na verdade, você falava com algumas pessoas que nem acreditavam que aquilo dava resultado. Né? E eu não estou falando de Google, não, eu estou falando de e-mail marketing. Um passo atrás, né? O Google ele começa a despontar um pouquinho mais para frente. Mas ainda assim você tinha quem não acreditava, não, isso aqui é mentira. Você colocou esse nome dessa pessoa no papel e está falando que ela veio interessada em comprar alguma coisa. Eu ouvi esse tipo de coisa. As pessoas não acreditavam que alguém respondia um formulário para poder buscar interesse em imóvel, ou carro, ou o que fosse. Então eu começo a cadastrar representantes ali nessa época na Unilance, ali no Pacaembu. Eles me oferecem gerenciar um outro escritório numa travessa da Brasleme,
na rua Leão 13, não sei se vocês conhecem, Jardim São Bento. Na frente do estúdio do Rick Bonadio ali tinha um escritório, um predinho, que era a filial deles, ficava ali na frente do estúdio do Rick. E eu coloco 10 vendedores para trabalhar nesse escritório do Jardim São Bento, mais uma turma para trabalhar nesse escritório do Pacaembu e cadastrando representantes. Legal. Isso com 21 anos de idade. Então foi uma fase muito interessante, mas uma fase que eu tinha um ego muito grande. O que também é normal, né? Porque você está num processo de amadurecimento. E Sim. Você vai explicar como você lidou com tudo isso. Porque eu não tive essa fase, essa base empreendedora dentro de casa. Então, apesar de meu avô já ter empreendido, algumas pessoas da minha família têm empreendido, eu percebo que ninguém sentava para conversar, sabe assim? Sim. Hoje eu pego a minha filha, o Ariel, a Bela, os meus filhos, e sento para conversar com eles sobre algumas coisas que eu percebo que ninguém conversava comigo há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, sabe? Até para que eles... Não é que eles vão errar menos, eles precisam errar, eu percebo que eles precisam errar. Mas é importante a gente ter uma base de para onde seguir, o caminho a seguir. Então eu me jogava muito. E, na verdade, como a maioria das pessoas que me cercavam já me viam como um cara abusado, como um cara que, tipo assim, você não deveria nem estar fazendo o que você está fazendo, na verdade as pessoas estavam paradas esperando eu dar errado. Resumindo, torcendo, é isso, né? sabe assim? Aquele dá pra ver no olhar que... da maioria das pessoas, ó, a gente vai estar aqui te esperando, vai lá, ele vai quebrar de novo. Puta, isso é uma merda. Tem um pouco do negócio no Brasil, né, comparando com os Estados Unidos, onde a mentalidade é muito empreendedora, onde o erro é bem visto, né? Sim. Então, assim, o errar é ok, você tem que errar até para você aprender. E aqui a gente tem um pouco dessa reticência de falar assim, putz, não, né? Então, essa mentalidade de não ter, e do que você falou, de não falar no convívio social também, porque o que a gente escuta muito é só a parte boa. Então, um viés de confirmação no final do dia, né? E eu percebo que hoje eu sei lidar muito bem com isso. Isso me afastou bastante da minha família paterna, por ter esse olhar, sentir esse olhar de crítica, sabe? De todo mundo parado assim, pô, ele vai dar errado de novo ele tá inventando mais alguma coisa, sabe? Então, hoje eu percebo que, na verdade, era um cuidado deles. E eu percebo que, na verdade, a gente precisa entender quem é quem, como as pessoas vivem e como elas gostam de viver. Então, hoje eu não julgo minhas tias, meu avô, minha avó, que acabou indo ano passado. Eu não os julgo, porque é como eles enxergam a vida. Isso aí. Então, do mesmo jeito, é o que eu falo hoje, eles precisam me respeitar do mesmo jeito que eu preciso respeitá-los. E a gente pode simplesmente estar numa mesa convivendo e se gostando, independente das decisões que cada um tome, entende? Então, hoje eu consigo ter esse olhar, mas já me afastou bastante de todo mundo. Porque eu sigo dentro dessa administradora, talvez o sonho, como eu falei, que o sonho de muito jovem seria morar sozinho na praia, que me assustou, eu volto de novo a organizar minha vida dentro da Unilance. E o que eu faço quando eu estou na Unilance? Eu vou de novo empreender. Eu vou montar um escritório em Guarulhos com um amigo que eu conheci em Honda. Então a gente vai montar em Guarulhos um escritório chamado Fênix Consultoria, de novo para vender Convef, Rodobens e Porto Seguro. Então, me puxava o empreendedorismo. Eu falo muito pouco sobre o ano a ano, assim, sabe? Normalmente eu dou uns pulos. Sim. Mas eu vou montar um escritório chamado Fênix Consultoria, que esse escritório, em 6 meses de escritório, me leva para o Rio. Eu vou morar 40 dias no Rio em 2010. Não sei se vocês vão falar do Zeppelin Vidigal. Já ouviram falar? Não. Posto 12 no Leblon, você começa a entrada de Vidigal, na frente do Sheraton tem alguns casarões. E tem um bem antigo que chamava Zeppelin Vidigal, da Vic Schneider, que era uma modelo famosa dos anos 80. Tem até uma tragédia aí com essa moça. Mas Cazuza, Raul Seixas já moraram lá, tem uma mega história esse local. E eu vou, na época, o meu sócio fica em Guarulhos, e eu vou morar 40 dias no Rio pra gente montar um escritório no Rio. Então, tipo assim, com 22 anos de idade, eu tava montando filial. E eu via que aquilo, um monte de gente torcia o nariz. Então, a questão de eu voltar para algumas pessoas que eu percebia que não queriam o meu bem, não tô falando nem de família, às vezes convívio de amigos e tudo mais, falam, pô, de novo ele tá tentando, deu certo, hein? Sabe assim? A gente percebe as pessoas olhando pra gente estranho, me faziam ou desmotivar ou errar. Então, tipo assim, hoje eu percebi o seguinte, pô, eu tô num ciclo que não tá bom pra mim e não tá bom pras pessoas que eu tô, obrigado, eu não preciso estar ali. É ruim pra todo mundo que tá envolvido. Então, lá eu não tinha isso. Lá eu voltava pra lugares que me faziam mal, sabe assim?
Então hoje eu comento isso para as pessoas que estão próximas a mim, a gente não precisa estar em ciclos que não nos fazem bem. São escolhas. Isso aí. Mas aí é um cara que começou muito cedo e apesar de novo, que eu me considero novo, já passei por bastante coisa. Mas às vezes, pô, eu tô me magoando, eu tô magoando os outros. Normalmente é o ciclo que você tá, entende? É só trocar. Então, mas tem uma reflexão boa nesse momento que você trouxe, que é, primeira coisa, você começa a desbravar e as pessoas vão sempre desacreditar de você. Sim. Principalmente as mais próximas. Porque são realidades que elas não conseguem nem cognitivamente imaginar que é possível. Sim. E se alguém falou algo e a família nunca fez, como é que eu vou imaginar que isso é possível? Sim. Então, quando você vai à primeira, talvez não seja nenhuma repercussão tão negativa quando dá errado, porque, pô, ele tentou, né? Pô, isso é legal. Agora, quando você vai à segunda e à terceira e dá uma queda, as pessoas começam a falar assim, será que ele não entendeu ainda que não é pra ele fazer isso aí? Sim. Só que aí tem pensando mais psicologicamente na estrutura, essas pessoas, elas acabam jogando para você um nível de pressão que você precisa para começar a se preparar a lidar com esse processo emocional. Sim. Porque quando você pega a parte americana ou europeia do que é o erro, ou a parte chinesa, asiática, japonesa do que é o erro é um mestre que te traz todas as oportunidades do que você precisa para construir o caminho. Isso. E quando isso começa a entrar dentro do teu entendimento consciente ou inconsciente, você começa a falar assim, pô, por que essas pessoas estão torcendo contra mim? Sim. Elas estão vendo que eu estou me esforçando, etc e tal. E todo mundo que vem de um berço de onde você veio e de onde eu vim, independente de ser baixa renda, independente de ser classe média, você tem um estigma muitas vezes de querer levar as pessoas a entender que o que você está fazendo é bacana, então, pô, vou levar. Pô, você está sendo bom para mim, eu vou levar todo mundo. Então, esse é o primeiro princípio da jornada do herói, né? Então, vamos salvar todo mundo e vamos fazer com que eu mesmo perca a minha vida nesse processo. Em nome do bem comum. Em nome do bem comum, nós faremos, né? Só que aí entra uma lição bacana que você já entendeu e já conseguiu demonstrar aqui, que tá tudo bem se as pessoas não concordarem, porque elas têm a vida delas, eu tenho a minha, Exatamente. Só que eu respeito eles e vou desejar o melhor para eles, mas assim, gente, quando for para ser família, eu vou ser o filho, eu vou ser o irmão, eu vou ser o seu amigo. É isso aí. E aqui, cara, você amadureceu ao ponto de poder começar a desenvolver o seu negócio de fato, porque o que você aprendeu a fazer aqui, você vai fazer com um funcionário que deu certo ou não deu certo, com um sócio que chega para agregar ou não, e aí tudo começa a construir. E aí a pergunta que eu te faço agora, tá? Como que foi consolidar essa mudança de mentalidade para conseguir empreender, já sabendo que você é ali autossuficiente no sentido de ter uma mentalidade preparada para começar a executar algo novo? Eu acho que também entender esse ponto que você colocou de cada um tem o seu jeito, a gente precisa respeitar. Porque eu lembro fases de, na verdade, algumas decisões que eu tomava provocavam as pessoas e eu até gostava disso. Uhum. Sabe assim? Sim. De quando você dá certo, eu falo, tá vendo que deu certo? E você entra nesse jogo de... Sim. Aí você quer dar certo para provar para as pessoas. Sim. Isso é um poço E sem não é nem fundo. mais por você, não né? é nem mais por você. Isso aí. Exato. Uma competição sem isso propósito. Né? Não tem resultado algum em cima disso. E voltando para essa fase, é onde a gente começa a falar de marketing digital. Legal. Porque eu começo já a ter um pouco mais de entendimento de como o lead funciona, começo a ter um pouco mais de entendimento a gente gerava milhares de leads. Isso lá atrás, pouquíssimos representantes que trabalhavam com lead, então eu consegui gerar um resultado expressivo para aquela época. E ele é importante porque eu já entendia do mercado financeiro, já comissões altas, já sabia lidar com lead e eu tomo a decisão de montar uma empresa chamada Meio Vendas e uma outra chamada Casa Própria na Web. Eu lembro de pessoas próximas a mim falar, Marcão, você vai vender site e você vai vender lead para outras pessoas. Isso, marketing digital é coisa de criança. Você tipo assim, a Rodobank está pagando X%. Você entende? Caramba, a Porto Seguro aumentou o repasse, meu amigo. Você não está entendendo? Você tem o ouro na mão. Mas eles já estão lá para fazer outra coisa. Isso aí, né? Eles isso já aí. descobriram a mina deles. Isso é legal, porque na cabeça de muita gente que estava me cercando, eu falei, esse cara achou o segredo do negócio. Sim. E é só esperar agora, porque o céu é o limite. E eu tomo essa decisão de montar Meio Vendas,
porque eu percebi que o mercado não tinha ninguém vendendo o site. Tinha pouca gente na época, na verdade. Tinha, mas muito pouca gente. E vendendo lead para o mercado financeiro, então, quase ninguém, meu amigo. Então eu começo a vender lead para os representantes de consórcio, para representantes imobiliários, e começo a montar a página para esses caras. Então, e me marcou isso de me falarem, marcou essa coisa de criança, sem entender o ouro de como ganhar dinheiro. Dá para você propor, inclusive, para as administradoras aumentarem o repasse para você, porque você consegue entregar volume. Você está largando tudo isso? Sim, eu estou largando tudo isso. Mas aí é um momento que eu perco minha mãe em 2011 para 2012, e eu acho que me trouxe esse negócio de... Puta, eu acho que eu tô errando mesmo. Sabe quando a gente passa isso? Sim. Eu acho que tá todo mundo certo. Sabe assim? Realmente eu viajo na maionese e tá todo mundo certo. E é uma fase que eu entro no Grupo Estado de São Paulo, todos nós conhecemos aqui. E essa fase é importante porque o meu avô me tinha como um troféu. Aí eu viro o queridinho da família, porque eu chegava na casa do meu avô com um crachá do Estadão e, nossa... Pô, meu neto, orgulho, mas de né? descer para receber assim, falar, meu neto trabalha no Estadão. Que legal, né, cara? E que é interessante isso, porque eu dou um passo para trás, decido deixar de empreender pós-falecimento da minha mãe, e na sequência, 2, 3 meses depois, tipo assim, aí eu consigo ver o olhar de algumas pessoas também que, tipo assim, o cara deixou de empreender e foi logo pro Estadão, não é que ele tá trabalhando aqui do lado, ou no... não, ele tá trabalhando no Estadão. Também ser CLT incomodava algumas pessoas, porque eles não esperavam estar no Estadão. No Estadão, exato. Nossa, ele tá deprimido a esse ponto. Ele deu um cavalo de pau, mas ele foi pra uma puta empresa. Tanto que eu vejo algumas pessoas próximas, 4, 5, 6 anos depois entrando no Estadão, e eu já estava em outra fase. Sim. E tipo assim, eu também entrei no Estadão. Eu falei, tudo bem, mas eu nunca quis competir com ninguém. Sabe assim? Tanto que eu já estava em outra fase, mas eu lembro de um buffet de criança, tal, amigos e família junto. E, pô, eu entrei no Estadão também. Eu falei, mas tipo assim, aquilo te tocou daquele jeito lá atrás, em 2013. E as pessoas, elas competem muito com as outras. Às vezes eu percebo que você tomar frente, você gera essa competitividade com pessoas que você às vezes nem sabe que você está competindo com elas. Você só está fazendo o que tem que ser feito. Isso aí. Você entende? Já viveu isso? Com certeza. Com certeza, e ainda te digo mais. Essa experiência ela é muito bacana. Às vezes ela é um pouco desafiadora, porque você quer entender o porquê que a pessoa está pensando isso. Sim. Só que chega um momento dessa maturidade que a gente estava falando, que você fala o seguinte, cara, a pessoa está olhando para mim e está falando isso não me incomoda em absolutamente nada, isso só diz respeito a ela. Sim. Quando isso me incomoda, é porque de alguma forma eu posso estar fazendo um pouco do que essa pessoa está falando. Então eu preciso resolver isso em mim, ou o que pode estar me incomodando nesse sentido. Hoje eu proponho mais conversas, porque eu percebi que esse perfil meu tende a incomodar. E às vezes... Tende a incomodar só um pouquinho, né? Mas olha que eu percebo o seguinte... Se a gente propõe conversa, se a gente propõe trazer o porquê das coisas, é entender também que a pessoa que está do outro lado, ela é um perfil diferente, você entende? Então, quando a gente, tipo assim, pessoas diferentes propõem conversar para uma entender a outra, eu acredito que vai nascer algo novo. Com certeza. Que nem se esperava, você entende? Sim. Então, eu acho que eu tenho um pouco mais de cuidado hoje, inclusive com o meu perfil. Sim. Tipo assim, o que nós estamos fazendo hoje, eu voltei esse ano a acelerar, mas eu olho para trás e falo assim, eu já acelerei muito mais, dá para eu fazer muito mais, voltei a me cobrar bastante. Sim. Então, mas eu tenho um pouco esse cuidado hoje, tipo assim, se eu tô incomodando alguém, eu consigo perceber, eu sento, converso, porque não é esse o foco. Não é esse o foco. Eu acho que o ponto que você está falando que é interessante é que cada um tem que aprender a correr a sua própria corrida. É isso. E acho que até um motivo, né, por que é tão popular essas corridas de rua. Porque cada um tá correndo, não tá competindo com o maratonista que tá lá na frente. A gente não vai conseguir nunca ganhar desse atleta, né? Mas cada um vai lá por um propósito seu e competir consigo mesmo para melhorar sempre o tempo dele, né? Então, se você colocar, parafraseando com uma maratona da vida, né? As pessoas têm que enxergar isso, cada um corre a sua corrida. Não tem comparação entre marido e esposa, entre irmãos, entre colegas de trabalho. Quer dizer, cada um vem de uma história diferente, tem perfis diferentes, então cada um tem que saber... Primeiro, se conhecer muito bem. Isso. E segundo, correr a sua própria corrida. Né? Aquele negócio da grama do vizinho nunca... Né? Ele acha que é mais verde, mas não é. Não sabe a história que está por trás. Esse é o ponto, né? Também que é importante. Sim, e uma outra coisa que é ainda dentro do que você falou. Às vezes também a pessoa se incomoda
porque ela desejaria estar fazendo da forma que você faz. Próximo. Então, ou da forma que você faz, ou, pô, será que eu tô sentindo ele agressivo no que ele faz, porque ele vai muito, quer resolver, enfim, mas a pessoa não tem esse perfil. Então, essa tua postura de cuidado... Um tem um perfil. Exatamente. Esse cuidado que você tem de trazer para essa pessoa, cara, deixa eu entender o que está acontecendo. É um processo de reflexão que você faz a pessoa você faz a pessoa conseguir enxergar o porquê que ela está passando por aquilo. Mas olha que interessante. Todos nós aqui concordamos que tudo que é grande e bem feito nunca é sozinho, certo? Claro. Legal. Então a gente começa no primeiro ponto. Um casamento são duas pessoas. Sim. Se cada um correr sua própria maratona, não dá certo, deu ruim. Numa empresa, se cada um correr sua própria maratona, deu ruim. Então, olha como é importante a comunicação, porque vão ser pessoas diferentes que precisam olhar para o mesmo propósito, entende? Aí a gente pode colocar que essa é a coisa de revezamento. Exatamente, é isso aí. Numa empresa, empresa, casamento. É olhar e falar o seguinte, ó, eu sei que sozinho eu faço muito. O Thomas sabe que sozinho ele faz muito. Mas o Marcos e o Thomas junto, eles podem fazer algo que nem existia até essa junção. Exato. O Marcos e a Fernanda juntos podem fazer algo que nem existia antes dessa junção. Mas aí precisa ter essa compreensão. Então nós estamos colocando aqui 2 sócios, 2 pessoas de negócio maduras. Mas nem todas as relações são assim. Então, novamente, a gente vai ter no dia a dia pessoas dentro da empresa que estão amadurecendo, são pessoas mais júnior, e a gente precisa passar essa visão para essas pessoas também, entende? Sim. Tipo assim, ninguém está competindo com você, meu amigo. A gente só quer o seu melhor, inclusive porque daqui a pouco esse negócio está indo para o próximo passo e nós precisamos de pessoas preparadas. Exato. Então, eu acho que as pessoas, elas invertem, me dispensaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu adoraria pagar 50, 100 mil reais para um monte de gente dentro de uma empresa. Mas, para você chegar num nível desse de salário, você tem que estar com uma empresa muito alta, certo? Muito grande, gerando resultado. Uma empresa muito grande gerando resultado, ela precisa de muitas pessoas boas envolvidas. Então eu percebo que as pessoas estão invertendo. Olha, tal pessoa não gosta de mim. Não é pessoal, é só entender que quando você tem um olhar para o negócio e você percebe que não é só a corrida do Marcos, é a corrida do Marcos, do Thomas e já de mais de 50 pessoas que acreditam no negócio. Sim. Então não dá para você olhar para 1 ou para 2 e deixar 50 de lado, você entende? Sim. Então, voltando para o ponto que a gente falou de Grupo Estado de São Paulo, eu estou falando de 11 anos atrás, 11 para 12 anos atrás. Eu não tinha essa maturidade. Então, ainda era um menino, eu estou com 37 anos, eu estou falando de 24 anos de idade. Então, eu vou ali no Estadão com 24 para 25 anos de idade, já muito para frente, eu era um cara realmente bem para frente. E eu começo a ter no Estadão ali, Luigi, um diretor chamado Comenali, e que começa a me pagar cursos. E eu começo a educar as pessoas que estavam saindo do guia. Lembra do guia? Sim. Saíam do guia e estavam migrando para o digital, porque o Estadão se torna o primeiro parceiro do Google no Brasil. E nessa época, eu conheço um pessoal de uma multinacional americana, é uma empresa chamada Gannett, é gigante hoje no mundo inteiro. Eles tomam a decisão de vir montar negócio aqui no Brasil. E esses caras me conhecem e me convidam para essa multinacional. Então, tipo assim, o cara que... Você consegue imaginar como o cara que 7 anos atrás tinha chegado em São Paulo, 6 anos atrás, em 2013, está indo para uma multinacional, recebendo carta oferta em casa. Você tem noção? As pessoas que... Padrão americano, bem organizado. As pessoas que estavam torcendo para, ele vai dar errado de novo. Aí daqui a pouco o cara tá no Estadão, do Estadão ele tá numa multinacional, e de forma inconsciente eu competia com essas pessoas que queriam que eu desse errado, você entende? Sim. Hoje eu percebo que a gente não tem que estar em ciclos que não querem o nosso bem. Isso é importantíssimo para a gente conseguir dar próximos passos, entende? Então, eu olho ali eu já estou 100% marketing digital. Uma multinacional americana que traz tecnologia e marketing digital para o Brasil. Então, esse menino que sai do mercado financeiro para ir para marketing digital, em 2011, de 2011 para 2013, em 2 anos, já está numa multinacional. 2013 para 2014, eu me torno um dos principais executivos dessa multinacional. Vou para a Copa do Mundo junto com o Google, ganho uma mega premiação junto com algumas outras pessoas. Os caras estavam com 1.200 filiais no mundo, essa empresa, essa Gannett.
e o Google fez talvez o maior evento que eles já fizeram de premiação para parceiros. Então eles trouxeram de cada de 100 filiais dessas 1.200, os 2 melhores. Então os 2 melhores lá de Alphaville, dessa empresa que eu trabalhava, e 2 de cada um do mundo. Então imagina um evento com centenas de pessoas do mundo inteiro e eu e mais uma pessoa lá, porque a gente foi considerado principal executivo de marketing digital de 2014. Sensacional. Então, Sensacional. ainda era um cara que queria mostrar para os outros que, tipo assim, eu consegui. Sim. Então, olha só, qual era o meu foco? O meu foco era mostrar para os outros que eu estava conseguindo dar o próximo passo. Não tem sustentação, você entende? Isso. Deu muito certo, eu falo, mesmo se o propósito for esse, você vai para algum lugar, mas vai chegar em algum ponto que você vai ver que não faz mais tanto sentido. Já viveu isso também? Já, e conheço muita Se gente. você está com o propósito errado, vai chegar num ponto que não faz mais sentido, entende? Por isso que é importante entender o real propósito. Hoje se fala tanto de propósito, mas entender, tipo assim, se o seu propósito não está claro, só se permite ir até alguns pontos. E conforme você for aprendendo, você ajusta ele, você ajusta a rota. Não vá tão cego em algo que nem você sabe se é verdade dentro de você. Uhum. Porque senão daqui a pouco gera um vazio dentro da gente, entende? Então eu queria provar algo para os outros, consegui longe. Mas chega um momento que gera um vazio. E talvez num momento que a maioria das pessoas queriam estar no meu lugar, quando eu volto da Copa do Mundo, me gerou um vazio. De tipo assim, pô, legal, tô aqui, tô ganhando dinheiro, quitei minhas dívidas, tá tudo redondinho, tá tudo certo, tô infeliz. E o que aconteceu quando você se percebeu dessa forma? Qual que foi a forma que você buscou? Que eu busquei. Se eu te falar, foi mais... eu acho que eu gerei muita... Acho que as pessoas olharam e falaram, esse cara realmente é doido. Porque o cara tá bem, pô, o cara tá melhor vendedor. Hoje um dos diretores dessa época é um cara próximo. Inclusive eu apresentei ele pro Thomas e tudo mais. E eu chego nesse diretor e vou sair da empresa. A empresa que todo mundo no marketing digital queria estar, eu simplesmente 1 ano e meio depois falo, não aguento mais vir trabalhar. Isso aqui não me motiva. Coragem. Olha que loucura. E não é que eu tinha pai e mãe para me segurar. Não. Tipo assim, isso aqui não me motiva mais. Eu não consigo sair de casa mais para vir para cá. Não tá me motivando mais. E saio de lá. Então eu saio de lá e vou para uma empresa na Zona Leste de São Paulo, que me fez uma proposta de manter o que eu ganhava e tudo mais, mas foi uma passagem bem rápida, a gente acabou não ornando alguns pontos, e tudo bem, faz parte, e dali me vem a ideia de montar, vendo a empresa tal trabalha com marketing digital, com e-mail marketing, outro trabalha com Google, outro trabalha com SEO, o Fábio Ricota era cotadíssimo na época, talvez o principal cara de SEO do Brasil, brilhante. Então a gente tem uma fase muito boa de marketing digital nessa época. E eu monto uma agência de marketing digital para trabalhar performance integrada. Juntar a squad de analista, e mal se falava de squad naquela época, tá? Montar a squad de analista para entregar performance integrada. Eu nomeei um pacote de full. Eu tenho até hoje meu sumário executivo de quando eu montei essa empresa. E eu olho e falo, não saiu nada como eu desenhei, mas foi importante ter desenhado. Não, é de papel, mas a prática é outra coisa. Pouso de partida SWOT, tudo bonitinho. Monto essa empresa em 2016, nomeio meu principal bem marketing mesmo, um pacote barato chamado Start, um intermediário chamado Full e um maior chamado Best. Eu apresentava o Best para cair para o Full. Então, 70% das vendas nesses 6 anos dessa empresa foram full. Ticket médio ali em torno de R$3.000, 2.800, depois foi subindo um pouquinho, R$3.000, tudo mais. Mas esse business que durou 6 anos, aí me coloca, talvez, no entendimento que eu tenho hoje de marketing digital e vendas. Legal. Porque já era um Marcos um pouco mais estruturado, porque esse 1 ano e meio de multinacional foi importantíssimo para mim. A gente falando agora de receita previsível, processos. Eu aprendi o One-on-One em 2013, eu aprendi Roleplay em 2013, eu aprendi medição método Harvard em 2013, você entende? A gente tá vendo isso hoje, eu aprendi lá atrás, 2013 e 2014.
Então, todo mundo inventando um nome diferente para dizer que foi ele que inventou. Não, você coloca lá em 2013, como era uma empresa americana no Brasil, eles trouxeram o que tinha de melhor dos Estados Unidos para cá. Então, tem empresa tal que tá lançando um one-on-one. Você separar, mas... Já vi isso. Cara, eu ouvi, pra você ter uma ideia, eu ouvi no... não vou falar o nome só para não dar visão, mas nos bastidores eu falo. Um carioca, cara, falando assim, cara, eu sou inventor do X1. Aí cara, uma história muito parecida com a sua, porque a empresa também era americana, a Aon, né, que é uma multinacional bem conhecida. Corretora de seguros. Isso, e cara, eles faziam a gente simular, estudar a metodologia Harvard, estudar a metodologia principalmente da Receita Previsível, porque um dos principais parceiros da Aon era o Salesforce, que tinha acabado de bater 100 milhões de reais de faturamento com a metodologia. Então, cara, era uma curadoria para ver métrica, execução, rotina e resultado. E aí vem um cara, mas assim, ele fez uma cena de cinema, assim, que se você olhar, eu vou mandar o vídeo. Se eu achar o vídeo, eu mando para vocês. Aí ele falou assim, vocês estão acabando de falar com o criador do X1. Puta que pariu, que é isso, cara? Mas faz parte, né? Na vida não se cria, tudo se transforma. Né? Nesse conceito. Hoje eu coloco o primeiro, em 2016, eu coloco um método de vendas no ar, baseado em método Harvard, baseado no que eu aprendi nessa multinacional. Mas hoje quem tem acesso ao que eu fiz, um pouco do que nós trabalhamos hoje na Believe vem desse método de vendas, mas aí é um Marcos que vem lá de 2016, quando ele monta a primeira versão, já adaptada para o marketing digital, com 8 especialistas trabalhando no negócio. Eu realmente adaptei, e você coloca em 2024, eu estou na 12ª versão. Então, quem já viu, tipo assim, nós contratamos uma consultoria de vendas dentro da Believe, que conhece muito bem o método Harvard, conhece muito bem tudo isso, e olhou e falou, que legal isso que você fez. Falei, tem uma base que foi construída desde lá de trás, mas eu fui adaptando e a gente tem um método bem interessante de vendas dentro da Believe. Mas aí é essa questão que a gente falou de viver. Quando você vai vivendo, você vai transformando. É isso aí. Então, tipo assim, teve uma base lá atrás que foi o método Harvard, que foi spin selling, que foi receita previsível, que é tudo lá de trás, de 10 anos atrás. Mas essa base, ela foi se transformando, porque você vai vivendo, você está no dia a dia e você vai adaptando. Então eu percebo hoje, inclusive, algumas empresas que pegam exatamente o método e querem aplicar em alguns negócios, você tem que saber abrasileirar algumas coisas, entende? Tem coisa que funciona nos Estados Unidos que não vai funcionar exatamente aqui da mesma forma. Então o livro por si só, se você aplicar do jeito que ele está na leitura lá, não funciona do jeito que funciona para o americano. Então você vai pegar lá o método Harvard, ele começa com esse método gerou bilhões de receita, legal, mas gerou bilhões de receita aplicado daquele jeito nos Estados Unidos. E talvez até no estado, tem também regionalismos também, né? Sim. No Brasil tem muito, né, de também saber empreender. E nacionalmente você precisa ter a ideia clara de que, putz, o Sul é uma coisa, Nordeste é outra, o Centro-Oeste é outra coisa, né? Então também saber esse tipo de coisa. Né? Para a gente acelerar essa fase, para a gente trazer, para que todos entendam por que eu fiz questão de trazer sócio do projeto Thomas Berks, para que a gente possa entrar nessa fase que nós vivemos hoje. Esse projeto, durante 6 anos, vira um projeto de praticamente números bem grandes aí de faturamento, 4.260 clientes vendidos em 6 anos, mais de 500 pessoas passaram pela empresa, virou uma franqueadora, foi premiado fora do Brasil, me tornei um dos principais parceiros do Google de 2018 e 2019. Legal. O Google era aberto, tipo assim, eu tinha uma empresa de tecnologia e eu lancei essa empresa de tecnologia dentro da principal sala do Google na Faria Lima. Era de passar a mão no telefone e ligar, eu preciso lançar algo. Marcão, consigo para você daqui 2 dias. Então, a gente até teve a oportunidade de conversar com o diretor do Google. Ele falou, Marcão, ainda não dá para fazer isso, porque na época você gerava muito dinheiro pra gente. Vamos chegar lá. Então, mas é isso, é normal, é assim que funciona, a gente sabe que é assim que funciona. Então, esse negócio, ele traz uma fase, hoje eu falo muito que a gente não pode pular etapas, Luiz. Sim. É muito importante não pular etapas, é muito importante a gente se conhecer para também respeitar o próximo nível. Então, o Marcos, que já sabia lidar com marketing digital,
um pouco de negócio, porque eu já empreendia já em 2016, eu já tinha praticamente 8 anos empreendendo. Então eu falo que empreender não necessariamente é um CNPJ. O Marcos que vai para a Rich Local já era um empreendedor, Sim. que vai para a multinacional já era um empreendedor. Porque eu tenho lá 60 executivos e essa multinacional veio para o Brasil escolhendo a dedo. Quem é o melhor do setor imobiliário, quem é o melhor do setor automotivo, e pagava altos salários. E aquele menino de 24, 25 anos de idade, que estava empreendendo dentro daquela multinacional, gerou resultados astronômicos. Então, novamente, empreender é você tomar uma atitude de fazer algo bem feito, eu enxergo isso. Sim. Então, eu estou fazendo algo, eu estou dando dinheiro para alguém. Não, meu, você está mudando a sua vida. Uhum. Se essa empresa crescer, sempre vai precisar ir para o próximo passo. Exatamente. E o próximo passo é sempre de quem faz a diferença. Aonde que as pessoas não conseguem entender isso? Pois Que para mim é tão é. claro. Ou trabalhando para alguém ou empreendendo, é tão claro isso para mim. Então, E uma coisa disso que você está falando, que eu acho que é importante a gente contextualizar aqui, as pessoas veem, principalmente hoje, tudo é facilidade, né? sim. Então, quando você traz essa riqueza de detalhes, quem está assistindo e quem vai assistir, seja por um corte de 30, 40 segundos de uma ideia principal, ou seja, num contexto maior, ele vai entender que é a jornada que está te preparando de fato. Isso não é uma conversinha da carochinha ou romantizar um processo. Sim. É muito pelo contrário, não tem nada de romântico, né? Porque Não. é uma estrutura que você vai aprender o seguinte, no dia após dia você vai começar sim a gostar disso, porque você sabe que é isso que vai te levar para o próximo passo. Sim. E sem pular etapas. E né? sem Porque pular alguém olha um etapas. corte e fala, nossa, ele veio daqui e já tá no Monte Everest, né? E pensando nisso especificamente, seria muito legal você fazer a conexão de como você conheceu o Thomas e quais foram as fases que te levaram, de fato, a ter esse início de relação com ele. Porque em bastidores o que a gente falou muito cara, teve um antes, teve um durante e tem o hoje. Sim. Então, cara, queria muito que você falasse sobre isso, porque as pessoas que vão assistir aqui isso, nesse momento ou no futuro, vocês vão entender o que é princípio de lealdade, o que é princípio de humildade e o que faz uma empresa de fato crescer. É você ter ali um canal de transparência e saber que, se eu não tiver o outro falando na mesma unidade de linguagem que eu, e essa lealdade acontecer, muito provavelmente você vai para o caminho errado dentro da tua empresa. Vai, realmente vai. Porque, voltando aqui, sempre estamos em pessoas diferentes. Basicamente isso. Então, como chegar e fazer com que pessoas diferentes tenham o mesmo propósito e dando um passo atrás, tá? Porque antes do propósito acontecer, que hoje eu enxergo claramente o propósito que tem dentro de mim, do Thomas, de fazer esse projeto acontecer, existem alguns valores. Porque estava eu do meu lado, ele do lado dele, mas existia uma linha de valores que era muito parecido entre os dois, apesar de serem pessoas diferentes. Então, nas decisões que eu tomava sem estar perto dele, eu falo que no Meet, ou quando tá todo mundo junto, todo mundo é bonitinho, meu amigo. Quando a gente não tá junto, que a gente se conhece. Então, existia uma linha de valores que faziam eu tomar algumas decisões e que faziam ele tomar algumas decisões que a gente nem sabia que eram alguns valores parecidos. Então, vencendo essa fase dessa empresa, que eu estou te falando agora, que acabou gerando bastante resultado, é onde a gente entra nessa história. Legal. Quando eu conheço o Thomas, a gente se conhece meio eu ali tentando fazer a Believe acontecer. Então, legal, vamos ali conhecer, bacana. A gente vai para um escritório conhecido ali na Zona Oeste de São Paulo. E dentro desse escritório, eu não lembro da gente se falar, você lembra? Muito pouco. Assim, era uma aceleradora, né? A gente levou né, o Marcos veio pra gente conversar com essa aceleradora, né? Mas não foi uma boa reunião. Não foi. Eu percebi, e obviamente ele percebeu também. E aí eu falei... E aí, tem coisas que talvez não se explicam. A gente talvez não consegue nem entender do porquê, mas eu cheguei pra ele e falei... Chamei ele de lado e falei, Marcos, eu acho que você não tá pronto pra cá. Vamos conversar em paralelo. Eu acho que você tem que fazer... Aqui não vai acontecer nada. E aí a gente começou a se conhecer, né? Acho que demorou uns 2, 3 meses ali pra ter uma... Do que o Marcos fala, né? Acho que essa linha de princípio sempre existiu, né? Desde o começo. Mas é uma coisa que o Marcos falou, a gente não se conhecia, e aí um pouco do que a gente falou, quando você tá na tela bonitinho, depois, quando você não está, o que cada um tá pensando,
né? Mas essa linha de princípios, que é o mais importante para mim, e de coisas que eu comecei a valorizar muito nele, né? Quer dizer, desde o princípio. Putz, primeiro, acho que a resiliência dele, né? Acho que caráter é a primeira coisa, obviamente, que essa linha passa por essa linha de princípios, mas a resiliência, né? De depois ele me contar de toda essa história que ele contou hoje aqui para nós, assim, caramba, esse cara é meu Deus, assim, já empreender no Brasil não é uma coisa muito fácil, então tomar a atitude de empreender já é uma coisa, né, louvável. E por tudo que ele passou, todas as experiências, eu falei, e eu já me colocava no sapato dele e falava assim, pô, se a gente tivesse conhecido antes, em alguns momentos, e a gente tivesse uma conexão, eu teria te ajudado muito. Com certeza. E eu via valor. E aí eu falei, putz, eu preciso estar junto com ele, porque eu vejo valor no negócio, vejo valor, né, nele como empreendedor, né, em todas as qualidades que ele tem. Um excelente, né, vendedor, mas não só isso, mas assim, um empreendedor, um visionário e uma resiliência brutal. Que o que eu acho mais do que eu quero, né, de ser bom em alguma característica, ser bom vendedor ou ser bom empreendedor ou ter resiliência, para mim era o mais importante. Eu falo assim, putz, esse cara tem tudo que precisa ser para realmente fazer fluir o negócio. E aí começou a fluir. Acho que, né, como ele mesmo fala, tem altos e baixos de uma relação como qualquer uma, mas a gente estava junto e a gente entendeu de que a gente estava numa maratona, mas fazendo um revezamento. Né? De que eu acho que é isso. A gente estava, cada um correndo a sua própria corrida da vida de cada um, mas que nessa corrida a gente passava o bastão para um para o outro e para um para o outro. Ou eu pegava uma água e passava para ele. E ele chegava primeiro num poço de água e passava água para mim. Então eu falei, pô, que bacana, né? Porque reconhecer, eu tenho uma vida muito mais, né, corporativa, né? Esse é o meu passado. E alguém que está empreendendo, está estendendo a mão para mim para ensinar também o que ele quer me ensinar, o empreendedorismo, né? Isso foi importante para mim. Então, essa linha que ele fala foi sempre que nos manteve super unidos e com uma coisa, talvez coisas até irracionais, inconscientes, mas que nos ligava e que, né, vem nos trazendo neste momento. E como é importante essa complementariedade, né? A força e a velocidade ali no empreendedorismo, mas já com um grau de maturidade bacana, sabendo que precisa de alguém também que tem essa estrutura mais centrada, organizacional, que sabe como fazer um negócio acontecer, ter essa versão corporativa, que ele teve acesso em um momento e sabia o quanto isso era importante. Então, essa conexão acaba sendo uma bomba atômica, né? Porque quando acertam as questões de princípios e valores que já existiam como base, o restante as responsabilidades, o que cada um tem que fazer e como tornar isso aqui cada vez melhor, né? O que faz chegar na Believe, voltando lá que a gente estava comentando do business anterior, se torna um dos principais business de marketing digital desse país. Então, quando ele dá errado, era um business com 50 e poucas franquias, com 100 e poucos funcionários envolvidos, com faturamento já milionário mensal. Então já era um escritório de 750 metros quadrados, já era algo que pro marketing digital já era diferenciado. Porque se é novo hoje, imagina lá atrás. Claro. Então já era um escritório, já era um negócio bem posicionado. Mas aí eu percebi que fazer algo grande no Brasil não é tão simples assim. Quando você vai entrar na parte de governance compliance, quando você vai entrar, o que faz um negócio ir para o próximo passo, o que faz uma Microsoft se tornar uma Microsoft? Teve um momento que ela teve que deixar de ser a Microsoft da garagem, entende? E não dava para só estar nas ideias do Bill Gates ou dos 2, 3 sócios ali. Tinham que ter outras pessoas que começavam a tomar decisão em conjunto, que já conheciam passos acima, já sabiam jogos que aqueles meninos não sabiam, você entende? Então, você vai indo junto e vai fazendo as coisas acontecerem. Então, hoje eu tenho essa clareza. Então, quando eu vou buscar um novo sócio, já era entendendo uma pessoa que pudesse me levar para um nível que já está na minha cabeça desde que eu montei o business anterior. Então, a gente faz uma brincadeira que eu falo que nós estamos montando a Microsoft do marketing digital. Por que eu cito Microsoft? Porque me traz uma empresa organizada. Desde novo, eu sempre vi uma empresa organizada, uma empresa segura, sabe? Alguém imagina que, a Microsoft faliu. Passa na cabeça de alguém? Não, exatamente. Não, mas passa entrega, credibilidade. Exatamente. Né? Então, sempre tive isso na cabeça. Então, vocês imaginam que era há 10 anos atrás, 8 anos atrás, na verdade,
eu falar que eu ia montar a Microsoft do marketing digital era um doido, né? E eu falo que eu estou me tornando cada vez menos doido. Sim. Porque eu também percebi que é necessário se juntar com pessoas-chave para poder buscar esse próximo passo. Então, eu passo alguns problemas no meu negócio anterior, que acaba pivotando ele, começando do zero. Nasce, mas pivotando, Luigi, de começar a vida do zero. Sim. Sabe quando a gente não espera? Tipo assim, eu não esperava um negócio dar errado. Sim. Então, não esperava dar um negócio dar errado é você queimar tudo que você tem, tomar decisões erradas e começar a vida do zero. Vida do zero. Então, a Believe que a gente está vendo hoje começa com o Marcos começando a vida do zero há praticamente 3 anos atrás. Então, eu levo esse negócio por mais ou menos 8, 9 meses, começando montando o primeiro squad com vendas de imóveis, tomando decisões difíceis. Tem uma frase que hoje está estampada na nossa sala de treinamento, que está: mais um lindo dia para mudarmos tudo para sempre. É uma frase que eu crio nessa época, porque era viver um dia após o outro. É acordar no outro dia e falar, legal, eu preciso fazer o negócio rodar, e pessoas desconfiando do negócio, daqui a pouco um ex-franqueado fala, Marcão, eu toco seu financeiro. Eu falo, por que ele quer tocar meu financeiro? Ele está achando que tem alguma coisa errada? Então tá bom, então já que ele conhece todos os outros, eu vou deixar ele entrar. Aí eu deixo um ex-franqueado tocar meu financeiro, ele vira para mim 2 semanas depois e fala, você não tira dinheiro para você? Eu falo, não, eu vendo móveis, então tipo, eu vendo móveis para injetar no dinheiro e vendo móveis para pagar o quartinho que eu tô. Porque quem começou a pagar meu quartinho na época foi uma pessoa, uma amiga da época, uma pessoa de igreja, acabou pagando. Eu tomo uma decisão de sair de casa, de começar a vida do zero, Luigi, tipo assim, de sair de ciclos que não me faziam bem, sabe assim? Sim. E não é porque pessoas são boas ou ruins, eu deixo isso muito claro. É porque a gente sente dentro da gente que você precisa estar em ciclos novos, você precisa começar a conectar com pessoas novas. Já que é para começar do zero, vamos começar direito. Totalmente. Já percebeu que quando algo dá errado, isso nos liga à nossa infância? Aconteceu com vocês já? Já. Então eu falo que quando a gente tem esse sentimento de voltar a ser aquela pessoa juvenil, que basicamente chegava a ser ingênua, é porque alguma coisa está começando a ir para o caminho certo, quando a gente volta a ter esse sentimento. Então eu volto a ter esse sentimento em 2021, já que eu vou começar do zero. Bacana. E me volta a dar esse sentimento juvenil de infância. Eu acho que eu nunca comentei isso também. Uhum. De eu olhar e falar, eu tô resgatando o menino lá de trás. Olha que sensacional isso. Cara, porque o menino lá de trás, que daqui a pouco começa a ganhar dinheiro e compra carro e faz isso, faz aquilo, se perde no meio de uma cidade como São Paulo, com dinheiro, com poder. Então aquele mesmo menino que sai do litoral, daqui a pouco tem um escritório de 750 metros quadrados. Daqui a pouco tem centenas de pessoas trabalhando para ele. Daqui a pouco tá indo para fora do Brasil por conta do negócio. Daqui a pouco você liga pro cara do Google e ele libera para você lançar uma empresa sua dentro do escritório. Você acha que eu imaginava tudo aquilo há 10 anos atrás? Não. É legal que ele comentou acho que eu conheci um pouco logo depois desse volta à infância que ele falou. Então, eu conheço ele com esse brilho nos olhos. Sim. E ele me contando toda essa história de resiliência, de toda a história de vida. Eu falei, caramba, o cara tá com amor pelo negócio, toda essa resiliência que ele tem, esse negócio não tem como dar errado, entendeu? Assim, esse negócio vai dar muito certo. Contagia, né? Contagia. Então, eu acho que é isso que me motiva a estar aqui no dia a dia com ele. É uma aprendizagem, assim, porque você não vê... Uma coisa legal que a gente falou essa semana também, uma coisa que você não vê em empresa grande é aquela questão do open kimono, que é a questão de ter uma relação realmente verdadeira. De você falar, putz, olha, hoje isso aqui não foi legal. Uhum. Vamos arrumar amanhã. Não é arrumar daqui a 3 meses ou ano que vem. Então, o que eu gosto muito é dessa franqueza dele, do dia a dia mesmo, de falar assim, cara, hoje isso aqui não foi legal. E vamos arrumar isso aqui, tem que arrumar já. E não é aquele negócio da empresa grande, que é aquele negócio que você, não, avaliação anual, você tá todo mundo falando bem, não sei o quê. Quando você chega lá, pô, a tua nota 360, pô, mas ninguém nunca me falou isso. Sim. E essa relação nossa, simbiótica ou de abertura que tem é isso. Eu admiro muito, né? E eu acho que eu tive a fortuna de pegar ele nesse momento de brilho nos olhos, né? Que ele tem, a gente ainda segue tendo e muito, mas ele rejuvenescendo, vamos dizer assim, como ele acabou de falar. Então isso foi muito legal. Mas foi importante a sua entrada na minha... Essa é uma fase que eu conheço a minha esposa, que é a mulher da minha vida.
E é o mesmo mês que eu te conheço, Não. o mês de fevereiro de 2022. Então, a gente pode trazer isso para uma conexão divina, de que eu estava aberto para receber coisas novas. Isso. Eu estava vivendo 100% de forma intencional. Realmente eu acordava, agradecia a Deus e fazia o que tinha que ser feito. Sim. Mesmo sabendo que o amanhã eu não sabia nem o que ia ser. acontecer? Deus me traz a minha esposa, 2 novos filhos lindos e me traz um sócio. Num momento que eu era feliz sem saber o que ia acontecer amanhã. Olha que loucura. E tem um ponto aí que é tão importante quanto você estar aberto, que é: eu só consigo ter o novo quando eu abro espaço para o Sim. novo. E se eu deixo o que passou mal resolvido, esse espaço ainda está preenchido. Tá. Então Não você abre, colocou. é isso aí. É isso aí. Você colocou uma coisa muito importante antes disso que você falou tudo agora. Sim. Eu saí de ciclos que não eram tão bons. Sim. E me abrir para começar do zero e que seja tudo novo. Então você abre um 360 de tudo que há de melhor que já está conspirando a teu favor. Mas essa é uma decisão que a gente toma que normalmente pessoas antigas querem voltar, já viveu isso? Sim. Então eu passei por essa fase também. Mas aí não é novamente de certo ou errado, o Marcos é certo ou errado, o outro é certo ou errado. É sobre decisões de vida. Então, a partir do momento que eu tomei uma decisão de vida de que eu quero seguir o caminho A, não é que eu não quero mais levar pessoas que já passaram pela minha vida. É porque se iniciou os ciclos novos. Sim. Hoje eu tenho essa clareza. Mas também ao longo desses 3 anos, por detalhes eu quase voltava para trás, sabe assim? Que faz Por pessoas parte que do voltaram a seu me processo de acessar. amadurecimento. Hoje Cara, tá fácil eu falar sobre isso, porque eu acredito no que eu estou falando. Sim. Mas eu me pegava, às vezes, desmotivado Puta, por e pessoas que nessa voltavam a me hora. acessar. É nessa hora. Cara, Mas isso é legal, porque pra mim é um aprendizagem, porque uma coisa que acho que ao longo dessa trajetória que a gente se conhece, né? Ele me ensinou a fechar ciclos de verdade. Isso, Ou seja, encerra, fecha. Não tem volta, olha pra frente. Então isso é super importante também, de começar um ciclo novo, mas aquele passado está encerrado. e você sabe Isso é muito importante. E não é sobre o bem e o mal, Não. essas coisas que a gente aprende no cinema. Uhum. Não é que um é bom, o outro é ruim. São escolhas de vida. Olha só, a frequência dessa relação já não é mais uma frequência alta. Então, Isso aí. eu não vou me permitir voltar para uma relação que me puxa para uma frequência baixa. É E só um isso. ciclo, e só vai se tornar um ciclo vicioso. Que a outra Isso. pessoa também siga o caminho dela. É sobre isso. Porque isso senão aí. parece que a gente toma decisões e todo o resto do mundo não presta. Não é isso, não tem nada a ver sobre isso. Não. Então, eu falo que a gente precisa passar por algumas coisas para ter esse entendimento, esses entendimentos, né? E essa areiazinha que eu chamo, que é aquela que a gente esconde dentro do bolso, que é pegar o momento que a gente passou daquela frequência que não era tão boa e daquela ambiência que não era tão boa, são esses momentos que dá uma baixa normalmente. Normalmente é um momento de baixa, Sim. que aí vem ali como se parecesse um presente do passado, seja o que for, a gente não está falando nada de específico aqui. Sim. Mas quando vem aquilo, é para fazer o seu despertar para saber, você está convicto, você queimou a ponte mesmo? Porque se você quer uma vida nova, isso aqui tem não que te queimar serve ponte. mais. É isso aí. E dá um frio na Só barriga que, aqui. mas porque nós somos seres humanos, né? lógico. Você fala assim, que porra é essa? Eu não quero mais isso aqui não, cara. Puta, mas agora eu quero. Porra, mas você quer, aí você começa a entender onde é o teu ponto de gatilho que talvez... Mas é importante, entendeu? ó, eu olhei, tô nessa câmera aqui, né? Isso. Se eu já queimei alguma ponte, não é de forma alguma algo pessoal. São escolhas Isso. do Marcos que para ele ir para o próximo passo ele entende que é necessário. É isso aí. Então todos nós precisamos fazer essas reflexões, porque nem todas as relações elas estão numa frequência boa. Quando elas não estão numa frequência boa, como o Thomas trouxe muito bem, a gente propõe conversa. Se a conversa flui, é porque há dentro dessa ambiência aqui algo que vale a pena e vai se resgatar. Sim. Vocês já passaram na vida de propor conversas e perceber que parece que as pessoas, cada uma fala uma língua? Não. É isso aí. Não tem mais frequência. Não tem, cara. Não tem. E só vai piorar, Não tem. gente. E isso é um dos porque é principais difícil da gente- indícios de que você precisa mudar a frequência. É difícil né? da gente entender, porque às vezes a gente está em relações sérias nas nossas vidas que perdeu a frequência.
E simplesmente, quanto mais a gente fala, parece que mais a pessoa entende o contrário. Mas é verdade. Quanto mais a gente fala... Não, viu, câmera? Não tem tradutor. Isso aqui merecia um pós aqui pra gente falar de toda essa resenha. Cara, eu preciso tentar achar aqui um ponto de conexão que é um final de trabalho, a gente vai finalizar aqui, mas eu tenho uma conexão muito forte com o que eu acredito. Sim. E eu sei que a gente está aqui hoje por conta disso. E como a gente falou no episódio anterior com um outro Marcos, só que Marcos, e ele trouxe uma coisa muito bacana da cultura japonesa, que é como que eu pego os meus princípios e valores para compreender de fato. Eu acho que nós três aqui estamos num mesmo momento de ter uma maturidade de entender que um propósito naquilo que é a realidade, não o que é comercializado, vivenciado, muda toda uma trajetória e você queima a ponte. E o que o Marcos trouxe pra gente? Que a cultura japonesa, ela pega esse propósito e fala o seguinte: de onde vem essa originalidade? Então, quem são os meus antecedentes, os meus antepassados e o porquê que eles vieram construindo tudo isso? Que é uma máxima de algo que vai trazer ainda mais profundidade nessa originalidade, que às vezes vem gritando dentro da gente, a gente mantém ciclos por não entender. E a gente fala assim, mas do nada, a gente aprendeu como isso? E eu queria usar esse momento para, como se fosse um recado seu, Marcos, para você mesmo, tentando imaginar, cara, aconteceu tudo isso comigo, é minha vida, mas também tem um peso de tudo que você já viveu, tudo que você acredita. Você olhando para aquele menino cheio de sonhos, que queria desbravar o mundo, queria mudar a sua realidade, mesmo não tendo base, mas já tinha uma verdade que gritava dentro dele para fazer uma diferença. Só que hoje você é muito mais maduro e entendendo o que todas essas decisões, muitas boas, outras não tão boas, que te ensinaram a ser boa hoje. O que você diria com quem você é hoje para essa criança que era você no passado, cara? Eu falo, a gente já vai entrar em finalizar o ciclo anterior para a gente entrar no ciclo Believe, e eu falo para não pular etapas, para realmente a gente respeitar as fases da vida, porque se eu olhar as decisões erradas, elas sempre estão em momentos que eu quis fazer algo que eu não estava pronto para fazer. Legal. Muito bom. Se todos nós olharmos para trás e entender as decisões erradas que a gente toma, sempre está ligado a gente querer dar um passo que a gente não está pronto para dar. Na maioria das vezes. Pelo menos no meu caso, eu tô quase ligando todos os pontos, falando, puta, eu também pulei aqui. Concordo totalmente. Totalmente. Então, tipo, calma, não precisa ter essa pressa toda. Vai um passo de cada vez. Eu olho para algumas pessoas que estão no meu ciclo hoje e falo, quantos anos você tem? 22. Eu quero ficar milionário amanhã. Calma. O foco é o dinheiro. Se for o foco pelo dinheiro, não se preocupa que ele vai chegar também, tá? Mas só presta atenção nas próximas etapas, porque ao longo dessa sua trajetória para buscar essa grana tanto que você quer, você vai ter oportunidade de pular ciclo. E se a pessoa tá só com o dinheiro na cabeça, ela vai pular o ciclo. Você entende? Sim. Porque na cabeça da pessoa, ela, tá mais perto. Você entende? Eu tô no ponto 2 aqui, o dinheiro que eu quero tá no ponto 8, me apareceu uma oportunidade de ponto 6, eu vou pro 6. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Hoje eu percebo que vai dar ruim. Então eu prefiro ir pro 3, pro 4, porque eu vou chegar no 8. E esse dinheiro ele vai chegar para ficar. Perpétuo. Você entende? Sim. Então hoje eu olho para trás e falaria isso pro Marcos. Calma, não pule etapa. Isso em vida conjugal, em vida profissional, amizades, família, parentes, tudo. Não pule etapa. Não pule etapa. Hoje eu consigo entender também. Eu vou te falar um negócio que acho que eu nunca comentei com ninguém também. Hoje eu consigo entender a questão de eu casaria virgem. Você acredita nisso? Acredito. Hoje eu acredito nisso plenamente. Sabe assim? Mas eu tô falando no fundo do meu coração. Eu acredito. Como eu fui criado, tipo assim, puta, quarta-feira é futebol, domingo é futebol, o homem tem que pegar a mulher, isso e aquilo e tal. Você é o provedor, E, tipo assim, eu vejo de uma forma tão diferente hoje. Eu gosto de tomar frente, eu gosto de ser provedor, mas isso não tem nada a ver com sexualidade, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria respeitar mais, entende? Sim. E esse país não respeita do jeito que se deveria.
Então, às vezes eu percebo que eu vou comentar isso com algumas pessoas que falam, é nada, você tá mentindo. Eu falo, opa, talvez é a última conversa que eu tô tendo com você, mas não preciso falar. Basicamente isso. Porque eu tô no ciclo errado, você entende? Sim, é isso aí. eu não só concordo com você, como passei por essas fases, e eu era uma das pessoas que mais incentivava as outras pessoas a viver isso. Sim. Então, quando você começa a entender o que está por trás de tudo isso, e o que você pode trazer 6 meses, 12 meses, 1 ano, ou uma multiplicidade de pessoas diferentes, você se tornando uma com essas pessoas, e o que você traz da vida dessas pessoas para você, e pensando que existe um mundo espiritual que existe e que se materializa em tudo, e se a gente for falar só de quântica aqui, o processo que você colocou na sua mente que é real, se você só se predispor a fazer e ter atitude mental positiva, você vai construir. Sim. Então existe algo, acreditando ou não acreditando, e não estamos falando de religião aqui. Então, essa premissa é muito especial para ser jogada fora com qualquer pessoa. É isso aí. E isso vai gerar um fruto de família, de perpetuidade. E quando você escolhe viver isso, ao invés de colocar essa energia toda no teu crescimento, no teu desenvolvimento, as pessoas se frustram e ficam deprimidas, depressivas, porque elas fizeram tudo o que elas quiseram, então elas continuaram sendo crianças a vida inteira. E queimaram etapas também. E queimaram as etapas. Então, cara, antes de finalizar, eu queria que você contasse, primeiro para que as pessoas que estão assistindo entendam, qual foi o fruto do momento atual, de tudo isso que você falou, inclusive vivendo isso hoje. Então, beleza. Vai finalizar? Finalizar. Tem mais... Tem muita história para falar. Eu imagino que sim. Mas o finalizar que eu digo qual é o momento atual da Believe? Sim. Tudo que vocês têm desenvolvido e para onde vocês estão olhando para futuro. Legal. Finalizando o ponto anterior para a gente entrar em Believe agora. Eu sigo, como eu falei, começo do zero, sigo a Believe, monto ela, vender o móvel da empresa anterior, rodo 7, 8 meses, vou atrás de pessoas para me ajudar, porque olha que loucura, mesmo começando do zero, estava na minha cabeça. Eu não vou abandonar a Microsoft do marketing digital. Olha que loucura, chega a ser inexplicável isso. Sim. Até difícil de explicar. Mas na minha cabeça estava, eu não posso abandonar esse projeto, Era muito mais fácil eu ter parado ali, voltado para o mercado financeiro, porque eu já conhecia outras pessoas que estavam no meu ciclo já. Mas eu continuo, dia após dia, dia após dia. Isso me leva até fevereiro de 2022, onde o Thomas comentou, e eu conheço ele num VC, num Venture Capital, e ali... a gente se fala muito pouco, mas como o Thomas comentou, a gente se conecta e 3 meses depois de papo, vendo números, entendendo o negócio, o Thomas decide entrar em 3 de maio de 2022. Exatamente. Dia 5 de maio, oficialmente, a gente apresenta você para a empresa. E dali, olha que importante, você trouxe alguns pontos do nosso, a gente conversou um pouco antes, né? E é uma relação de empreendedor e investidor. É uma relação de chegar até o final do mês, entender o que precisava colocar de dinheiro na empresa e segue vida. A gente se falava, grupo de WhatsApp e tal, mas cada um vivendo sua vida ali, ele na cabeça dele, eu tô dentro de um negócio ali, como eu tô em outros, e eu na minha cabeça, legal, tem alguém ali para ajudar na parte financeira, e vamos seguir vida, basicamente isso. Não tinha o que a gente falou, e você colocou muito bem, nós estávamos correndo ali, cada um a sua maratona, entende? Então, sem saber que, a partir do momento que a gente decidiu estar junto, é igual um casamento, a gente falou aqui. Já vivemos ou conhecemos histórias de relações, marido e mulher não tem conta conjunta. Cada um tá correndo sua maratona, meu amigo. Mas não faz... Tá cada um indo para um lado, você entende? Caso você decidiu casar com alguém, você tem que casar com alguém. Você decidiu ser sócio de alguém, vocês têm que ter o mesmo propósito para fazer aquilo. Então, 2022 é um Marcos indo para um lado e o Thomas indo para o outro lado. Cada um com seus propósitos individuais, mas nunca paramos para ter esse tipo de conversa. Sim. Acho que era simplesmente, o negócio vai acontecer, basicamente isso. Legal. Então, traz o ponto que você colocou, porque em 2022... Acho que eu comentei para você nos bastidores que o Thomas decide sair do negócio. Você acha que vale a gente entrar nisso? Claro. O Thomas decide sair do negócio. Até ouvir também o Thomas sobre isso, né?
E eu falo aqui, olhando para todos, que foi uma fase muito importante, porque a gente escuta que o mercado financeiro várias coisas boas e ruins, né, de pessoas do mercado financeiro. E eu vejo o Thomas, naquele momento que ele decide sair do negócio, ele me acompanhar em outros possíveis investidores. Me ajudar a montar pitch, me ajudar a estruturar a visão do negócio e pegar o carro dele e ir para outra cidade com agendas minhas para sentar na mesa de outros possíveis investidores, simplesmente para, tipo assim, na cabeça dele, eu vou sair, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. É legal, isso? É o que me passa... Foi uma fase, para mim, importante. Eu desci para a Grande Estão na época e eu falei, a gente vai, como o Marcos falou bem aqui, do concluir ciclos, né? Então, o que eu pensava, olha, a gente teve um ciclo aqui, tivemos algo num ano, mas assim, se a gente vai por caminhos diferentes, eu vou te ajudar a encerrar esse ciclo aqui e a gente vai construir esta ponte para o que vai ser o amanhã, vamos assim. E a gente senta em algumas mesas e numa dessas mesas em conjunto, eu e ele, um rapaz se interessa muito pelo negócio. E inclusive a ideia dele era montar um crowdfunding, era montar um grupo de amigos para poder fazer um investimento. E vira o ano, vira dezembro para janeiro. No dezembro para janeiro, Luigi, um queridíssimo, que hoje amigo meu e do Thomas, é um queridíssimo mesmo, Ricardo Bellino, você deve conhecer. Uhum. E eu mando uma mensagem para o Ricardo, pego o celular e mando uma mensagem para ele. Parabéns pelo prêmio que você vai receber. Ele ia receber o Empreendedor do Ano lá no Dolby Theatre, em Los Angeles. E ele me responde exatamente dessa forma. Tá com visto em dia? Você tem passaporte? Tá com visto em dia? Como assim? Aí eu falei, sim. Aí ele me liga. E ele me liga e eu tô com uma ideia doida aqui, eu quero entender como é que você conseguiu sair do negócio lá de trás e agora tá com um investidor junto, tá com um negócio. Eu quero escutar a sua história, mas eu quero escutar a sua história em voo. Eu falei, como assim você quer escutar a minha história em voo? Tô com uma ideia doida aqui de fazer uma mentoria em voo e você vai ser meu mentorado. Eu vou te colocar num voo, você vai comigo para Los Angeles, 15 horas não tem como eu correr, então eu vou parar e vou te escutar durante essas 15 horas no voo. E o Thomas saindo da empresa, a gente buscando outros investidores, eu ligo para ele e falo, bicho, tem uma história muito doida aqui. Já ouviu falar de Ricardo Bellino? Aconteceu isso e aquilo. Aí entra na call eu, Bellino e Thomas, e dali a gente toma a decisão de eu embarcar com o Bellino 2 dias depois para Los Angeles, no mesmo avião que ele troca de avião, na verdade, para a gente estar junto. Eu fico lá no Dolby Theatre, no hotel do Dolby Theatre, e fico 4 ou 5 dias com o Bellino em Los Angeles. E quando volta, eu acho que ali o Thomas conseguiu entender, falando, não dá para eu sair desse negócio. Eu acho que eu falo também, eu tive a oportunidade de conversar com o mentorado do Bellino esses dias, e ele perguntou o que o Bellino mudou na sua vida lá nessa ida para Los Angeles. Eu falei que, tipo assim, o Bellino tem um programa chamado Acelerador de Pessoas, que fala que ele deveria focar nisso, porque ele traz uma vida, né? Ele traz vitalidade. E eu voltei de Los Angeles e minha esposa me falou isso. O que o Bellino fez com você? Porque eu voltei vivo. Sim. Então, eu ainda voltava muito pro passado, sabe? Por conta dos problemas. Eu ainda tinha muita pessoa do passado me acessando e aquilo me fazia muito mal. Eu queria ir para ciclos novos, já estava em ciclos novos, já tinha casado novamente, já estava com um novo sócio, mas a todo momento eu me via olhando para trás. A todo momento eu estava desanimado e vendo que as coisas não iam fluir. Então, eu falo que o Bellino reviveu o Marcos ali, né? Ele acabou me acelerando, como esse programa dele mesmo diz, acelerador de pessoas. E eu volto de Los Angeles com o Bellino, reencontro o Thomas e a gente decide seguir. Mas aí é o que você falou do lado corporativo, né? O Thomas olha e fala, Marcos, tudo lindo o projeto Believe, mas para a gente começar a dar novos passos, eu preciso que algumas pessoas de mercado validem tudo isso. Não é que eu não acredito em tudo que você fez até aqui, mas existem alguns selos, existem algumas pessoas que se olharem para esse negócio e validarem, a gente consegue inclusive levar ele para outros patamares. É o que eu falei, tipo assim, a importância da gente ter pessoas diferentes dentro do mesmo negócio. Então, Marcos que acelera, que vai desbravar, que vai criar, que vai fazer acontecer, tem um sócio
que está no mercado financeiro, que conseguem entender as necessidades de uma empresa grande precisa. Então ele trouxe esse olhar para começar a estruturar o negócio de uma forma que não era até então. Dá para você falar melhor do que eu, né? Você está aqui com a gente. Um pouco. Eu trouxe essa visão de se alguém vai ter o olhar e a visão que o Marcos tem de ter uma empresa de chegar em 20 mil clientes, como é que a gente chega lá? Então, você precisa ter. Por mais que fale assim, talvez não agregou tanto assim de forma prática, mas a visão de quem olha o externo, né? São selos que validam o negócio. Então, talvez de forma até prática, o que eu concordo com o Marcos, talvez. Na prática, no dia a dia, a gente fala assim, putz, tecnicamente talvez não agregou da forma como eles se vendem, mas, porém, contudo, é importante. Foi então, muito importante. A gente passou por aceleração da FGV, Legal. que acho que é uma excelente marca. A gente passou por também uma consultoria de franquias, que é uma das maiores, né, consultorias de franquias do Brasil. Outra franquia também outra consultoria para ver a operação. Então, sempre um olhar terceiro, uma opinião terceira, sempre também te ajuda também repensar alguma coisa de que você no papel colocou e talvez até muito bem colocado no papel, mas assim, putz, realmente talvez isso aqui, esse detalhe aqui, talvez a gente pode mudar um pouquinho aqui a forma. Então, eu acho que isso valida. Então, quando você vai falar com um agente externo, né, a empresa, você tem que ter esses selos de qualidade. É um pouco do brinquedo ter lá o selo da Brink. Né? No final do dia tem algumas validações que te dão algo institucional. Né? A gente também conseguiu no passado o GPTW, né, que foi parte desse processo. Então, isso te dá muita validade de mercado. Né? A gente, talvez são valores intangíveis, mas que para negócio que tem essa visão de crescer e ter, né, e almejam, são necessários. E essa fase a gente decide lançar a fase beta da expansão, que são as franquias comerciais. E a gente traz o primeiro franqueado. Inclusive a gente faz um convite para esse primeiro franqueado de ir para o Gramado Summit. Nós tomamos uma decisão, tinha uma empresa que estava no Gramado Summit, e um concorrente, e a nossa ideia era o seguinte, como ele vai estar lá, vamos ver como é que as pessoas recepcionam o nosso produto, porque eles eram um dos principais palestrantes, e eles já estão lá, estão bem estabelecidos, uma empresa crescendo, mas vamos ver como é que o público lá, que já está lá para ver esse modelo, como é que eles recepcionam o nosso modelo. Não. Então a gente vai meio que em caravana, vai numa galera legal, 10, 12 pessoas lá para o Rio Grande do Sul, para o Gramado Summit, e de lá a gente volta com o nosso primeiro franqueado. É uma pessoa daqui de São Paulo que foi junto, a gente convidou para ele de lá, e lá a gente toma a decisão dele ser nosso primeiro franqueado, que é o Cristóvão Blum. Hoje é a principal franquia, é a nossa principal franquia, mas a gente ainda não acelera. Ali colocamos o Cristóvão como franqueado, segue com ele como franqueado até uma segunda fase beta, que acontece em outubro. Em outubro a gente de novo abre para vender franquias, e vende uma unidade de franquia para Florianópolis, que é a Believe Business, e vende uma outra unidade para uma menina bacaníssima também, que virou uma amiga, que é a Fabiana, 8 anos de Dafit, de moda. Ela chega no escritório toda fashion, né? Tanto que a unidade dela chama Believe Fashion e Lifestyle. E ela veio para focar em moda. Putz, adorei o negócio de vocês, eu vou focar o negócio de vocês em moda. Então a gente vira 2023 validando todos os pontos. Marcão, jogar um jogo de 20 mil clientes não é jogar um jogo de 1.000. Eu sei que você já viveu um negócio grande, mas é outro jogo. Então a gente passa praticamente 2023 validando o negócio e termina o ano com 3 unidades de franquia. Então a gente decide acelerar esse business agora, em 2024. Então já passamos aí de 10 unidades. Para as pessoas entenderem, a franquia Believe, ela faz o que especificamente? A franquia Believe, ela faz a venda e o relacionamento, é comercial. Então nós temos, a Believe é uma holding com 3 empresas. Believe Partner, que são as franquias, nossos sócios executivos. A segunda é a Unibi, uma universidade corporativa para formar jovens para atuar no marketing digital. Legal. E a terceira é a Believe Digital, squads operacionais entregando resultado no marketing digital. Legal. Então nós não acreditamos que dá para passar toda essa inteligência operacional para um franqueado. Então o franqueado ele faz a venda, ele se relaciona, ele ganha com a recorrência desse cliente. Então olha que interessante. O mercado de marketing digital está uma bagunça, acho que todos nós aqui concordamos, certo?
Então, um dos pontos que acontece nos últimos 2, 3 anos é o vendedor que troca de agência a todo momento, ele sempre aparece com a caixa de Pandora. Luigi, é o seguinte, eu vou te vender um negócio aqui, aí ele daqui 6 meses está em outra agência, ele vai te vender outro negócio e assim ou vende outra coisa que nem é marketing digital depois, ele vende qualquer coisa. Seja, o marketing digital não é bom mais, tá? Agora é inteligência artificial. Você Agora... de fato ajuda o cliente que precisa performar. É isso aí. O foco tá no cliente final. Então, a estrutura de você ter o franqueado é porque o cara participando do todo, então nós diminuímos a nossa margem como negócio para poder ter esse cara junto com a gente. É um cara experiente, é um cara de negócio, é um cara que vai fechar negócios a nível Brasil, tá? Mas traz para o cliente também, final, a segurança de que é um cara que não vai sair amanhã do grupo, entende? Sim. Na verdade, ele quer crescer junto com o projeto. Ele tem recorrência, ele vai ganhando com a recorrência, né? Vai acumulando, essa coisa fica muito grande para ele também. Uma outra dor do mercado. Pô, daqui a pouco a Believe cresceu muito e perdeu a qualidade na entrega. A universidade corporativa nasceu por conta disso, que é uma dor que eu já tive no passado. Você começa a ter 2, 3, 4, 5 squads, o mercado não forma marketing digital. Então a gente ia ficar na mão do mercado, de novo, esperando, pô, que faculdade que vai lançar marketing digital do jeito certo? Então a Unibi, ela forma as 10 áreas que o nosso squad tem hoje. 8 especialidades e uma pessoa de estratégia e uma pessoa de atendimento. Então nós formamos essas 10 áreas para que essas pessoas virem trainees e estagiários e espelhem os analistas da Believe Digital. Então esse ciclo ele se fecha. Eu tenho franquias a nível Brasil produzindo vendas, isso vai crescer cada vez mais como já está acontecendo, tá? Então, conforme um franqueado cresce também, automaticamente outras pessoas que falavam, será que esse modelo é bom? Eu também quero ser franqueado. Então, está começando a acontecer isso. Então, daqui a pouco eu tenho muitos sócios executivos aqui. Temos um modelo para ter pessoas acompanhando esse sócio executivo. Então, daqui a pouco, milhares de pessoas no Brasil produzindo venda de marketing digital. Milhares de pessoas produzindo venda de marketing digital com o interesse de manter o cliente na empresa. Isso. Não de sair e vender outra pote de ouro no final do arco-íris, vamos dizer vira assim. pesadelo. Então, novamente. Já e aqui, relacionamento, que é muito importante. E internamente, a Unibi formando jovens e colocando esses jovens dentro da Believe Digital que estão entregando o resultado em marketing digital para as vendas feitas pelo partner. Então é um ciclo de venda, entrega, educação, venda, entrega, educação. Olhando hoje para o que a gente está construindo, eu falo que é uma empresa de processo e educação no marketing digital. Porque a gente processualizou a parte de entrega operacional e percebeu que tem que educar até o cliente, meu amigo. Luigi, às vezes o cliente não sabe em 2024 como, tipo assim, para que serve Google Ads. 2024. Então, novamente, olha, o Google Ads é para isso, o Meta Ads você usa para aquilo, você precisa de uma LP para poder trabalhar dessa forma, suas redes sociais precisam estar bem posicionadas por conta disso. Bem posicionadas não é esses posts estáticos que você coloca, é trazer vídeo, humanizar, fazer com que as pessoas queiram a sua marca. Então, tudo isso precisa estar acompanhado de uma boa estratégia de SEO também, para você ir se posicionando na busca orgânica do Google, ele não sabe nem o que é. Então, eu que estou nesse mercado há 14 anos, chegou um momento de eu falar, eu não aguento mais falar de funil, não aguento mais falar de estratégia de marketing digital, mas eu percebo que ainda é novo para o cliente final, entende? Sim. O cliente final continua tendo as mesmas dúvidas. Hoje, principalmente de pequeno e médio mercado, que tem potencial para estar no grande, mas não vai para o grande porque não tem acesso a isso. Né? Ó, eu entro em algumas vendas de FII alto, vendas que trazem o melhor do que nós entregamos dentro da Believe Digital, clientes grandes, com orçamentos grandes, que não fazem marketing digital corretamente em 2024. Clientes grandes, empresas com 20, 30 anos de mercado, que estão de olhar e falar, eu não tinha pensado em fazer desse jeito que vocês estão nos propondo, em 2024. Cara, que então incrível. Tem muita coisa pela frente. Aí você olha esse projeto, é um projeto de 20 mil clientes em 5 anos. É um projeto desenhado para 250 áreas comerciais, 20 mil clientes em 5 anos. A gente está falando de 400 squads operacionais. Qual a chance do Marcos fazer isso sozinho? Na verdade, a gente já conversa sobre isso. Qual a chance do Marcos e o Thomas fazer isso sozinho, entende? Além dos C-levels que já estão com a gente, os gerentes, os analistas, todo o time brilhante que está ajudando a fazer a Believe acontecer, tem muita gente boa que precisa entrar nisso. Com certeza. Senão não vai chegar, não adianta. Cara, muito incrível. E você já falou aqui de números de futuro, né? 20 mil clientes, etc. Sim. Mas o que vocês imaginam para o mercado do marketing digital para o futuro?
tendo acesso a esses 20 mil clientes. Porque o que eu já imagino aqui? Sim. Padrões de comportamento voltado para consumo, seja quem vende, seja quem compra, entender como que essa atração de funil funciona de forma ainda mais assertiva, a comunicação de forma mais assertiva. Tem algo específico que vocês estão mirando mais para frente que vocês podem falar para quem até vai assistir e falar assim, poxa, não posso não estar com a Believe hoje? Tem 2 pontos, tá? O marketing digital não é uma opção, Luigi. É uma necessidade. Então, eu lembro do meu pitch lá de trás, Thomas, você lembra? Eu lembro. No pitch eu colocava o seguinte, o marketing digital, ele vai se tornar nos próximos anos como conta no banco e contabilidade. Você abrir uma empresa, você precisa abrir uma conta no banco e você precisa ter uma contabilidade. E você precisa ter marketing digital. Então, existem coisas novas, inteligência artificial, muita coisa que está sendo feita nos Estados Unidos que demora um pouco para chegar aqui, mas, novamente, nós estamos vendendo o marketing digital que vai te gerar resultado. E olha que importante o desenho da Believe. O desenho da Believe faz com que nós trazemos o melhor do que há no mercado pro partner, mostrar para o cliente o que há de melhor no mercado. Então, não o inverso. Então, eu estou sempre pensando no que há de melhor para oferecer para o cliente final. E como eu tenho uma rede de parceiros a nível Brasil, esses parceiros vão estar sempre levando o que há de melhor para o cliente final. Muito bom. Então a gente tem alguns pontos. Não adianta a gente falar de inteligência artificial agora. Eu falo que está na mão de poucas pessoas ainda e poucas pessoas sabem acessar do jeito correto. Então, você está falando... nós estamos numa entrevista de marketing digital, certo? Então, marketing digital é novo? Não, não é novo. Não é novo. Mas o mercado está pronto agora. Sim. Então, inteligência artificial chegou agora, mas o mercado não está pronto para tudo que a inteligência artificial oferece. Então, tem mais um longo trabalho de marketing digital pela frente e depois começam a agregar produtos novos. Mas a estrutura Believe, conforme a gente falou, venda, entrega e educa, e eu tenho daqui a pouco uma área de produto que vai estar sempre renovando o que o cara na ponta está vendendo, entende? Até porque essa necessidade que vem de todas essas pessoas vai monitorar você para estar retroalimentando. Lógico. Isso. Então, o cara já está com o cliente na mão. Ele já atendeu o cliente no feijão com arroz. Que hoje, independente de vendas de R$1.000 ou de R$50.000 de FII mensal, o cliente já tem clareza, Luigi, de que não é mais uma opção. Sim. Então teve fases no mercado que o cliente contratava marketing digital e tentava entender o segredo para rodar internamente. Fase do contrata um analista e faz o analista fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Acho que o empresário já entendeu que não dá. Ele já entendeu que ele precisa de um apoio para entregar da melhor forma. Então é esse o momento atual. Legal. Então nós queremos encaixar o marketing digital na vida desse empresário como algo que gera resultado para ele, mas para ele colocar na planilha do Excel e pensar no negócio dele, entende? Do mesmo jeito que ele já tem outros fornecedores. Aí tudo que há de novo, você por estar com uma Believe, o cliente que decidiu pela Believe, ele vai ter uma empresa que vai estar sempre se renovando para trazer o melhor. Então você não vai, por que eu não tenho tal coisa dentro da minha formatação? Já é uma empresa pensada desde, olha que interessante, a nossa estrutura, ela tem a Unibi dando cursos gratuitos para toda a esteira comercial. Todo cliente que entra no nosso funil, se ele não fechar nada, o nosso sócio executivo disponibiliza cursos gratuitos que são vendidos dentro da plataforma do Sebrae, que nós somos parceiros do Sebrae com a Unibi, por R$499. Nós disponibilizamos gratuitamente para toda a esteira. Porque eu entendi o seguinte, esse cara que não está pronto nem para um Place Ads, que é o nosso básico, a nossa formatação básica, em algum momento ele vai estar. Mas quem educou ele fomos nós, entende? Sim. Então, o discurso para os nossos sócios executivos é o seguinte, você chegou no final de uma negociação e esse cara não está pronto nem para uma formatação Place Ads, dá um curso para ele. Mas, Marcão, o curso custa 4... Vamos dar desconto para o cara? Não, dá o curso para o cara. Não. Deixa ele entender que a gente realmente quer educar o mercado. É melhor um cliente que entenda o que ele está né, contratando do que alguém que gera uma expectativa que não é real do que vai ser entregue por não entender o que ele está contratando e depois, né? Então a gente quer realmente formar mercado no final do dia. Né? Então o desenho Believe, ele está aqui com a Unibi dando cursos, ela vende cursos para o mercado para formar jovens, mas dando curso para a esteira comercial, tá? Place Ads, que a gente chama de perfil de cliente. O perfil Place Ads é um cliente que está começando, precisa de gestão de tráfego.
O perfil professional é um cara que precisa de gestão de tráfego, um pouquinho de vídeo, redes sociais, é um trabalho mais bem estruturado de redes sociais, inclusive. Ele precisa ter um front-end para botar um pouco mais de página para ele no ar. Ele precisa a gente coloca 8 analistas para trabalhar a favor desse cara. Então ele vai ter o gestor de tráfego, o estrategista, atendimento, copywriting. Ele vai ter o cara de vídeo trabalhando para ele, um design e um social media. Então ele vai ter essa turma trabalhando para ele. Ele já faz gestão de tráfego, mas ele percebeu que precisa fazer um pouco mais, as redes sociais não estão legal, não tem trabalho de SEO. Eu não consigo cuidar disso, mas eu sei que dá para ter mais resultado. Professional. E o cara que está mais pronto para rodar fluxo de nutrição, nós somos parceiros HubSpot, você deve conhecer, né? E somos parceiros SaaS Pro, que é a antiga Sharp Spring, não sei se você já conhece, já ouviu falar. Então hoje nós temos as formatações de nutrição com SaaS Pro e com HubSpot, dependendo do tamanho do cliente. E temos uma caixinha acima. Estamos montando uma agência chamada Hive, que são FIIs acima de 40, 50 mil reais, com mídia programática, com tráfego inválido. Então eu boto um squad de 10 pessoas para esse cliente final, mas eu encaixo alguns detalhes. Exemplo, o cliente grande, ele não quer dividir o atendimento estrategista com mais 10, 12, 15, 20 contas. Ele quer o estrategista e o atendimento para ele. Ele vai ter isso na Hive. Ele precisa de mídia programática, porque traz um buzz muito forte. Posicionamento de imagem, a parte de brand content com mídia programática funciona muito bem. Então, o cara que está no nosso premium ou no nosso professional, ele precisa ganhar dinheiro. Ele precisa começar a aumentar o faturamento dele, fazer venda acontecer. O grande, inclusive o posicionamento dele, o brand content dele, ajuda a ele vender. Então ele precisa de algumas coisas a mais que eu não ofereço nessa trilha. Legal. Então nós montamos um negócio que dá curso e atende clientes aqui de 50 a 100 mil reais de FII mensal. Então, novamente, a ideia não é vender algo desproporcional para o cara, é colocar ele na esteira da forma correta, porque ele vai crescer e vai subir. Basicamente isso. Muito bom. Então, conseguir isso também por ter essa calma de ter um sócio do meu lado, um investidor junto comigo, que, Marcão, pode ir um pouco mais aqui, vamos testar ali, vamos olhar isso aqui melhor. Então a gente conseguiu construir uma empresa para atender o mercado. Sim. Não para eu olhar para o cliente e falar, opa, esse aqui dá para eu ganhar mais com ele, hein? Não. Esse aqui eu vou espremer mais aqui. Eu vou espremer. Não, você já falou aqui, assim, dá uma imagem paralela de uma grande de mercado que faz exatamente o contrário, vendendo um modelo de que eu vou trazer alguém para atender a sua situação. Então, assim, não entrando em nome de ninguém, enfim, que não é esse o interesse, mas o que dá para ver? Vocês realmente ajudam quem está na ponta a performar. Tem um ponto, e aí a gente traz essa questão de valores mesmo, que foi se moldando nesses 2 anos e pouco junto, eu e o Thomas, e tem um ponto que eu e ele pensamos muito parecidos. O que está acontecendo do lado não nos interessa. A gente tem que entender o que está acontecendo dentro de casa. Sim. Então, realmente o mercado não está trabalhando legal. Mas existem milhões de CNPJs que precisam de marketing digital corretamente. Então, não é um mercado só para Believe, você entende, Luiz? Sim, sim. Então, esse movimento que a gente está fazendo vai fazer com que outros players também comecem a organizar esse mercado. É um mercado, talvez, no que você falou do passo, né, um pouco antes aqui na conversa, contabilidade, por exemplo. Né? Você organizou. Você tem soluções, né, mais digitais nesse mercado, né, que era muito manual. Né? Então, você tem soluções hoje que conectam com RPs, com outras, então, e já está conectado com contabilidade também, né? Assim como o mundo bancário também, se digitalizou bastante, ainda mais no Brasil, né? E o marketing digital ainda não passou por esse momento, e a PME precisa, porque a PME está naquele... Né, acho que a problemática de uma PME é que ela não é uma empresa muito grande, né, as grandes empresas estão olhando para ela, né? Então aí você faz uma solução customizada, menos, obviamente, digital, mas muito customizada, então... Né, compensa, e obviamente a pessoa física que é massificado, e aí você joga no funil, na bacia, e tudo bem. E o PML precisa de um pouco de customização com digitalizar. Então, nós estamos falando de um pouco do digital que a gente fala, né? Ele precisa desse contato físico, humano, mas também com soluções digitais. Sim. Então esse acho que é o grande desafio que você tem para você poder escalar um negócio como esse. Acho que o Marcos falou super bem aqui conosco. Tem uma analogia que a gente usa, que inclusive eu montei essa analogia por conta da experiência do Thomas em bancos, mas se a gente olhar 40 anos atrás, as pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão,
Porque era um mercado tão instável, o mercado de banco, tão instável, que eu tinha medo de colocar dinheiro nos bancos. As pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão, olha que loucura. Então, você tem uma quebradeira de banco nos anos 90, um compra o outro e tudo mais, por conta que o Banco Central traz algumas legislações, mas começa a se organizar. Se a gente hoje vê empresas como Santander, como Itaú, como Nubank, se organizando e virando essas potências, ao ponto de a minha vida está aqui dentro. Sim. Então, olha que interessante. Eu não ando nem com cartão, a minha vida está aqui dentro desse celular, desse aparelhinho aqui. A vida de muita gente. A gente confia nos bancos ao ponto de nem saber, tipo assim, tá lá o dinheiro, deixa lá o dinheiro, entende? E o core do banco é trabalhar nosso dinheiro. Isso. Mas é tão seguro o mercado que a gente só escolhe a bandeira que a gente quer e deixa o dinheiro lá na conta. E é um número basicamente na tela isso. no final do dia, né? E é um número... tá lá, mas é um número na tela, né? Tá lá o número na tela. tela. Olha que interessante, ninguém para pra entender, mas se todo mundo sacasse seus dinheiros, matou o banco. Porque o banco gira o dinheiro do correntista, entende? Então, novamente, esse mercado que se tornou seguro a esse ponto de nós deixarmos tudo na tela, não é o marketing digital. Mas olha só, já existe a necessidade. Não é mais uma opção. Milhões de pessoas precisando de um produto. Então, esse movimento que a gente está fazendo de organizar vai trazer também outros players para se organizar. E eu acredito que nos próximos 3, 4 anos a gente passa a ter um mercado bom pro cliente final. Sim. Então ele vai poder olhar e vai falar, putz, eu quero a Believe, eu quero o A, eu quero o B, eu quero o C, mas não porque um é ruim e o outro é bom, porque eu gostei do azul da Believe, mas todo mundo entrega muito parecido. O cliente sabe escolher, né? Também. É isso aí. Também. Então esse desenho, essa cultura, tudo que a gente está montando é para um mercado que vai se organizar. E eu quero que ele se organize. Porque se são milhões de CNPJs e a Believe tem um plano de 20 mil, e quanto... Você já parou para pensar que cada mês que passa, eu acho que a gente colocou esse plano de forma muito baixa? Ah, com certeza. Você tem milhões de CNPJs, 20 mil é uma parcelinha cada coisinha pequena, que a gente acerta, cada passo bem dado, eu olho e falo, acho que a gente montou esse plano. Não, com certeza. Muito bom. Dá para melhorar. Sempre dá. Gente, indo aqui, primeiro agradecer vocês aí pela presença, mas queria que vocês deixassem uma mensagem, cada um de vocês. Primeiro para as pessoas que vão ver e as que estão vendo, e para esse mercado, o que eles podem esperar de vocês aí de fato quando eles precisarem de uma ajuda mais estruturada com tudo que vocês trouxeram aqui, que vocês já entregam de valor. Ó, eu sugiro começar pelo Thomas, que faz 2 anos e 2 meses dentro de marketing digital. Então, como você, cliente final, o nosso sócio, Thomas Berks, não era desse mercado, também teve necessidade de marketing digital, já contratou errado, já contratou certo, e hoje faz parte do grupo também. Então acho que é legal a gente começar pelo Thomas, que tem as dores do mercado. Legal. Vamos lá, Thomas. Vou olhar até para a câmera aqui. Eu acho que o importante é você saber o que você quer. Então acho que a Believe teve todo esse cuidado de olhar do cliente final, e acho que o momento do mercado é esse que você realmente precisa. Então, a gente tem esse ciclo completo do cliente, que é, né, a formação com a Unibi, que é importante. A gente tem um olhar de relacionamento de longo prazo com nossos sócios executivos. E a gente tem um olhar também para uma operação para entrega. Então, esse ciclo completo do cliente, com um olhar muito combinado. E isso é importante. Então, a gente está realmente pronto para atender você, cliente. Muito bom. E onde que eu assino? Tô bem treinado. Aí passou no teste, né? Então é isso, gente. 14 anos nesse mercado. Às vezes eu olho e falo, como é que eu não saí desse mercado, meu amigo? Porque teve tantos altos e baixos no marketing digital, mas eu agradeço a Deus por não ter saído, por ter tido essa resiliência de estar aqui hoje. Mas a gente está montando algo bem interessante. Essa câmera que eu tô aqui, a Believe está se tornando algo bem interessante. E, novamente, eu espero que tenham outros players que se organizem assim também. Mas nós estamos prontos para você, cliente, que está começando no marketing digital, e para você também, que já é estruturado e precisa de algo bem feito. Tem dúvida? Sabe quando dá aquela pulguinha atrás da orelha ou aquele sentimento de não tá certo? Já viveram isso? Total. Para o marketing digital é igual. Se você fez uma reunião agora com a sua agência e falou, tem alguma coisa que não está legal, é porque não está legal. Esse sentimento ele é real, aprenda a aceitar ele, tá? Então, novamente, não somos pessoas perfeitas, não somos uma empresa perfeita, é uma empresa que está errando e acertando para poder chegar no melhor, mas todo dia de manhã
essas mais de 50 pessoas, as franquias, os sócios executivos das franquias que já estão conosco, acordam para entregar o melhor resultado para você, cliente final. Então, como eu falei, a nossa esteira é para você que ainda não está pronto nem para começar o marketing digital através da Unibi, cursos que a gente libera na esteira comercial, até para você que tem verbas altas, mas acha que está investindo errado, que não está com os profissionais corretos. A Believe é para você. Então, nos organizamos para que a gente possa atender de ponta a ponta o mercado. Espero que a gente possa fazer uma parceria muito boa. Muito bom, gente. Obrigado aí pela participação e pela presença. Acredito que ficou muito claro aqui a forma como vocês geram valor e principalmente o porquê que essa empresa existe, né? Sim. Essa história conectada com a marca. Obrigado demais. Obrigado, Luigi. Pessoal, vocês que estão não só assistindo, mas que entendem que existem inúmeras empresas ou pessoas que vocês conhecem e que precisam de uma ajuda nesse sentido, aqui vocês têm aqui tudo que vocês precisam para não só compartilhar, mas para acessar cada uma das pessoas que estão aqui, tanto o Thomas quanto o Marcos. Então a gente vai deixar aqui redes sociais, a gente vai deixar tudo bem organizado para que vocês possam ter essa possibilidade de acesso e conseguir aí resolver o teu problema com uma solução que vai vir bem ajustada para você. Forte abraço para vocês.